Olha só. Olha só. Tô me acostumando. O negócio é o seguinte. Eu só não gostei de uma coisa que eu reparei agora, entendeu? Se você olhar... Só de uma coisa? Não, é porque é o seguinte. Onde eu tô sentado aqui, olha lá na tela. Parece que a minha cabeça tá pegando fogo aqui, ó. Parece que tem uma chama azul saindo da minha cabeça. Ô, Alessandro, se você chegar um pouquinho pra cá, sua cabeça tá com flores. Olha só que legal. Oh, que lindo. A minha tá com flores. Gente, para quem tá aí sentado na frente da tela do computador desde as 7h30... Por que nós atrasamos? Porque o café não ficou pronto. Nós estamos esperando o café. Você já viu alguém trabalhar sem café? Café. Médico sem café, né? Nossa, não. Mas não assim, do fundo do meu coração, não foi nada por conta do café. A gente está se adaptando ao estúdio novo aqui. Do fundo do coração do Alessandro só tem colesterol, viu, gente? A câmera. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Nós estamos aprendendo. Tá vendo? É para essa câmera. A gente começou aqui, agora. Não, é porque a gente ficou 2 semanas sem gravar e a gente fica meio perdido. Ainda mais quando a direção que está aqui falando no meu ouvido não me fala qual câmera que é, eu esqueço que tem uma câmera específica que eu tenho que olhar para ela. Né? É uma sensação diferente. Acho que vai levar um tempo para a gente acostumar, né, não? Uns 15 Uns 10 minutos. Uns 10 minutos. Será que a gente já rola a vinheta? Já, manda essa vinheta. Tá? Vinheta. Thiagão, Vamos começar o nosso vinheta. programa. O pessoal está esperando faz tempo. Podia era colocar a TV atrás dessa câmera que eu... Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o seu Pencast nos novos estúdios, na Torre Pencast. Tudo certo, doutor Alessandro? Fora o Estamos aqui com um novo episódio, num novo estúdio, aprendendo a fazer muita coisa que a gente acha que sabe e descobre que não sabe porra nenhuma. Pode falar essas coisas nesse horário? O YouTube derruba, mas ele demora. Fica bravo Esse com a é o gente. seu Pencast, o podcast que fala sobre dor, medicina e outras coisas. Eu sou o Dr. André, neurocirurgião e médico da dor. E estou aqui... Eu sou o Dr. Alessandro, ortopedista, médico da dor também. Parceiro do Dr. André, tem alguns aninhos aqui nesse programa, né? E quem que é nosso convidado de hoje? Me conta aí. Hoje nós temos um colega muito especial, que é uma honra. Não foi fácil a gente conseguir alinhar as órbitas dos planetas para conseguir trazer o Dr. Eduardo aqui. Dr. Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, rapaz. Faz alguns meses que eu virei viciado em podcast e agora estou em um. Olha só! Olha só, rapaz. O Pencast é uma droga de entrada nesse Chupa, mundo. Sérgio Sacani. Ele que estava aqui gravando semana passada. Cara, Lucas, Thiago, vocês não avisaram a gente. Se vocês tivessem avisado, a gente tinha vindo. A gente tinha vindo, pelo menos tinha estar, né, não? Não, pegar um autógrafo, né? Trazer um telescópio para ele, Não, quem sabe? não, trazer um Um hambúrguer, modelo né, velho? planetário, uma hambúrguer. Sacana. Fazer com que ele aquele prove que não existe vida além da Terra, né? Como que faria? Eu quero que ele prove isso. Cara, Sacani, eu só escuto elogio do cara. Então, deve ter sido muito, muito legal o episódio de sexta-feira. E, assim, meus parabéns pro pessoal do estúdio, porque aqui a coisa tá só subindo. Diferente dos hosts, todo o resto do podcast só melhora. Tudo melhora, né? Menos Tudo a melhora, gente. tudo melhora. Impressionante. Não, e assim, você vai ver a história de podcast, quem faz podcast, de uma hora para outra você estourou. Nada, os caras estão há 10 anos, 15 anos ligando a câmera ali, fazendo um negócio devagarzinho, etc. Pô, vocês já estão no 3º ano, já estabilizaram como um podcast de informação, de medicina, de ciência. Então, Inclusive, eu tenho uma felicíssima notícia para dizer, doutor Alessandro, não sei se o senhor sabe, mas a gerência financeira do Pencast promoveu um aumento de 100% nos nossos salários. Que maravilha, hein? É verdade. Porque 100% de nada... É nada! E a gente continua muito feliz. Cada vez melhor. posso mandar beijo? Claro que pode. Opa, queria mandar beijo para minha esposa, minha amada esposa, Clara. Esposa para meus 2 filhos, Felipe e Helena.
Espero que eles estejam em casa vendo a gente aqui. Ah, certeza. Felipe, Helena, já vai desculpando aí qualquer coisa, viu, da gente. Não prestem muita É? atenção no que eu falo, Não. porque eu tendo a falar muita besteira. Escuta só o seu pai, tá? Presta atenção no papai. Presta atenção no papai, tá? É melhor. Doutor Eduardo. Pelo menos hoje. Cara, mas filho é método jesuítico, né? É repetição até exaustão que leva à compreensão, entendeu? É isso. E dura muito, né? Dura, a repetição é danada, viu? São anos e anos de repetição. Acho que não acaba, né? Imagina você que tem que repetir para 4. Ah, André é um santo, bicho. Bicho, eu repito para uma e um cachorro. O cachorro tá no outro nível, né? No ser humano você espera um pouco mais. não, cara, Mas gente, não é fácil, não. ser pai... Não, o Dia das Mães está chegando agora domingo, mas a gente tá aqui com 3 pais na mesa, né? É. E ser pai envolve uma série de complicações bem específicas, né? Assim, é uma sensação... É diferente. É diferente. É diferente. A repetição, o cuidado, e agora que as crianças vão ficando maiores, assim, muda bastante. O quanto que você aprende com eles é uma coisa que me surpreende todo dia. O quanto que você aprende com eles. É verdade. Todos os dias mesmo. É. A gente, você viu? Eu não sei se você aprende ou se você relembra o seu processo de aprendizado que você tinha naquela época. Que você vai vendo a formação do raciocínio deles e você começa a recapturar na tua cabeça como você pensava mais ou menos naquela época e aquilo vai te trazendo coisas novas, né? Como se você escutasse um CD que você não fazia anos que você não escutava e você percebe nuances diferentes, etc. É interessante. Você sabe o que é o que fica mais claro, assim, evidente para mim nessa história do aprender com eles? É que é surreal o amor que meus pais tiveram por mim por não me deserdar, entendeu? Porque eu era o demônio. Eu era daqueles filha da puta que pegava Super Bonder e colava os ovos na geladeira. Assim. Pô, essa é legal. Sério? Você colava o ovo na geladeira? Rapaz, foi só uma vez que eu apanhei para um caralho. Depois disso. Eu já aprontei minhas coisas. O ovo nunca. Foi uma só, meu amigo. Eu já joguei água no sapato da minha avó, bichinha. Ela foi calçar o sapato. Foi eu. Não, eu já botei gelo no travesseiro do meu irmão. Ele foi deitar. Sim. Tava tudo molhado, não. Eu pus cebola no travesseiro Boa. Cebola. Boa. No travesseiro do teu irmão? Eu pus no travesseiro do meu irmão e do pessoal que trabalhava lá em casa também. Quer dizer, era meio capetado também. Eu era meio encapetado assim também, mas será que eu conto essas coisas? Uma outra pode. Vai que os meninos estão assistindo. A gente Não, ainda vou contar, não é chegou- verdade, estão assistindo. dá ideia não. É. E, meninos, por favor, só escuta o papai aqui, viu? Não escuta a gente, não, pelo amor de Deus. E os meus meninos lá em casa, é mentira. Tudo o Alessandro que me forçou a contar. entendeu? Sim. Eu sou uma pessoa terrível. Até hoje. Cara, mas vamos lá. Que se a gente enveredar por esse assunto Eduardo, aqui... esse é o Pencast. Quando Tá a gente ótimo. aponta para um lado, A gente vai pra significa outra. que a gente não vai para lá, Tá bom. entendeu? Mas vamos começar. Vamos começar do jeito que a Os gente sempre podcasts começa. mais legal que eu gosto é um geólogo falando sobre cosmologia, que é algo sacane, Sim. né? Então, Por que medicina? legal. Por que neurocirurgia e quê? mais além, né? Por que a endovascular? Legal. Cara, medicina, eu sempre gostei de ciência. Eu queria ser cientista. Quando eu era moleque, eu ficava brincando de montar as coisinhas parecendo aqueles laboratórios de química. Adorava fazer, eu queria ser cientista. Só que cientista está lascado nesse país, né? E-mail, né? E-mail. Nossa E aí a medicina, ela juntou uma forma de eu fazer 2 coisas juntos, né? Eu consegui fazer uma atividade que eu consiga me sustentar, etc., e continuar fazendo ciência. E a gente teve uma coisa muito interessante na medicina, que foi na década de 80, de 90, que a gente botou a matemática na medicina, né? A gente botou a estatística na medicina. E aí a gente fez uma migração muito grande, que foi sair do eu acho para o que a gente tem evidência científica. E aí a medicina deu uma enveredada em relação à produção científica, etc. E hoje em dia é muito difícil você não ter um médico que não faça nem um quesinho de ciência, que não faça um relato de caso, que não faça um estudo comparativo, que não faça o seu próprio estudo comparativo. Essa técnica aqui que eu faço, comparada essa aqui tem o melhor resultado. Então a gente virou cientista. Então eu achei isso muito legal. Mas quando eu decidi fazer mesmo, cara, você não vai acreditar. Eu sou velho, né? Eu sou da primeira turma do PAIS. Vocês lembram o que era o PAIS? Lembro. É lógico, velho.
Bom, eu Sou da discordo que você seja velho, mas eu Eu lembro. sou da segunda turma do passe. Eu sou da primeira, ganhei. Me respeite, segunda menino. turma do Me respeite, menino. Crianças não briguem. Tudo bem, senhor ancião. Não, bicho, tem um Matusalém e tem uns velhos, é diferente. Esse é um tipo especial de velho. Os antediluvianos e os Então, o Paz veio aparecer depois. E aí eu fui da primeira turma do Paz. Aí eu estava com um colega de prédio, que a gente morava no prédio, estava indo para o clube. E a gente estava começando o primeiro ano, não sabia se tinha que escolher na época ou se não tinha que escolher na época. E aí eu virou pro bicho, e aí, tu vai fazer o quê? O nome dele era Thiago, ortopedista. Ortopedista, trabalha no Sara, faz joelho. E aí, cara, tu vai fazer o quê no Paz? Primeiro ano. Vou fazer medicina. Eu virei para ele, é mesmo? Vou fazer também. Vocação. Você vê que é um cara que nasceu pra coisa. Tem jeito. E aí eu fui realmente entender o que era o negócio, etc. Ali, e aí fui. E você entrou no passe. Não, cara, não entrei no Paz. Aí eu não passei no Paz e nem no terceiro ano, fiz um semestre de cursinho, e aí passei. Fez aqui em Brasília. Fiz aqui em Brasília. Fiz tudo aqui em Brasília, eu sou criado daqui. Prata da casa. Sou prato da casa. Eu nasci aqui, fiz Universidade de Brasília, fiz residência no Hospital de Base, voltei para a Universidade de Brasília para fazer mestrado e doutorado, só saí mesmo para fazer meu fellow de endovascular. Que foi? Fui na França. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco na França. Depois eu voltei. Fiquei 1 ano e pouquinho na França, que é onde eu me formei mesmo. Onde realmente a coisa eu aprendi a fazer as coisas. Numa cidade desse tamanho chamada Limoges. Não tinha nada lá, pelo menos Só um tinha hospital. endovascular. Tinha serviço. Beleza. Tamo junto. Lá eu percebi, bicho, ou aprendo a fazer isso aqui, eu não vou aprender nunca, porque a única coisa que tem para fazer nessa cidade é ir trabalhar. É trabalhar. Nossa Senhora. E estudar. E aí foi onde lá eu me formei mesmo. Tive uma formação bem clássica. Eu fui lá com um posto de residente mesmo, de residente que eles chamam de FFI, Pfeffersandanterno, que seria tipo um residente estrangeiro, mas residente mesmo. E fiz uma coisa que eles chamam de DU, que é o Diploma Interuniversitaire, que seria como se fosse a prova de título deles. Então, Olha, fiz que a formação certinha lá, bem catedrática deles. E aí eu voltei, passei um tempo trabalhando em Brasília, e aí eu era neurocirurgião, né? Formação, tinha aprendido a parte endovascular, e ainda tinha as duas coisas disponíveis para você tratar doenças vasculares, a microcirurgia e endovascular. Poxa, eu preciso ter uma noção onde é que cabe uma coisa e onde é que cabe outra. E nos Estados Unidos tinha um camarada chamado Cidi, que ainda tem, professor Cidi, em Buffalo, que sempre levantou a bandeira de neurocirurgia híbrida, vascular híbrida. Então, você tem as duas técnicas e você vai escolher a que é mais propícia para aquele caso, ou fazer as duas técnicas naquele caso, etc. E aí eu saí daqui, fiquei 6 meses aqui depois que eu voltei e fui para lá, passei 3 meses lá. Então, aí, essa foi minha formação em endovascular. E aí voltei para vir trabalhar de vez. A gente só pulou a ideia de como é que ficou a questão da neurocirurgia. Porque a medicina ela chegou desse jeito, assim, desse né? jeito, meio doido, né? E aí você entrou para medicina, fez medicina e a neurocirurgia. Cara, cérebro é cérebro, né? Fantástico. Então, Eduardo, tem uma solicitação aqui no nosso chat. Marco Paulo Wairich. Fala pro doutor Eduardo mandar um beijo para mim. Um beijo para o meu irmão, Marco Paulo. Um beijo para os meus irmãos, Marco Paulo, Ricardo, Marina, João Miguel e Pedro Henrique. Irmão pra caceta. Pronto. Um beijo para minha mãe, um beijo pro meu pai. Irmão. Vamos lá. Olha aqui, ó, Daniel Nava, turma 70. Ixi, é isso aí. Ó. 70. Se não der, 70 de novo. E a doutora Michele Borba te mandou um recado aqui. Cruz André, fiquei surda. Eu queria dizer que não foi só você, eu também fiquei surdo. Eu não estava esperando, eu estava mexendo no microfone aqui, eu quase caí da cadeira, com boa noite. Aí, ó, a equipe técnica aqui, ó. Porque agora o Thiago não fica mais no estúdio com a gente, né? Ele fica na salinha aqui do fundo, então eu só escuto vozes, né?
É engraçado, tem Vozes do Além aqui. É muito triste essa separação. Assim. Nós estamos ter que rever isso, né? Não, eu falei botar um vidro aqui. Um vidro, uma boa, pelo menos um vídeo aqui pra gente ver o que está acontecendo. Vozes lá. do Além. Como é que é o nome daquele cara que tem o Inteligência Limitada? Que é um podcast interessante também. Cara, esse podcast é muito bom. Não o é? cara do óculos. Isso, eu não lembro que o nome tem um do jeito Lene. Eu nenhum. posso chamar vocês de Lene atrás? Cara. Por favor, eu sempre quis isso. Tô realizando meu sonho. Tiagão, vozes? Pode? Lene? Oh. Cara, mas o Thiago tá numa voz de locutor de novela mexicana. Assim, a gente tá até disperso aqui porque tá confuso trabalhar e imaginar que tá os dois ali atrás. A gente Falando tá alguma acostumadinho a... Mas vamos lá. É neurocirurgia, né? Neurocirurgia. Então tá. Sério, então, sempre gostei de ciência, etc. Eu acho que tem uma frase que eu acho que a partir dela, o doutor Alessandro concorda comigo, é assim, todo médico ele vai virar neuro com certeza, a não ser que algo errado aconteça no meio do caminho, né? Mas o caminho natural é virar neuro alguma coisa. Eu não vou falar nada, porque eu trabalho na periferia do sistema nervoso, entendeu? E é uma parte que eu gosto muito, que é nervo periférico. Então... Ele é um neuroortopedista. Cara, pior que sou. Eu fiz microcirurgia, então... Neuroortopedista. Muito bem. Eu acho que você definiu bem. Eu acho que a gente Gostei. vai ser xingado por metade da Neuroortopedista. população médica aqui só por essa. Né, A essa gente vai ser piadinha. exaltado pelos ortopedistas e xingado. Os neuros vão pular dessa altura aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Então, cérebro é cérebro, Vamos né? lá. Então, gostava de ciência, como é que funciona o cérebro, etc. Cara, eu lembro do primeiro dia de matrícula na UNB, tava a turma lá de calouro, etc. Todo mundo fazendo matrícula. Aí, calouro é besta, né? Um perguntando pro outro, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O cara estava no primeiro dia de medicina, tinha só mais 6 querendo saber o que eu ia fazer. Aí já tinha gente que falava, vou fazer oftalmologia, vou fazer gineco, eu falei, vou fazer neuro. Todo mundo da neuro é essa mesma história. Não, é o pior. Aí me perguntaram, mas você vai fazer neurocirurgia e neurologia? Eu nem sabia que tinha os dois. Falei, vou fazer os dois. Animado, rapaz, né? 10 anos de residência. Assim, os neurólogos que me perdoem, mas assim, até tem como a gente fazer. A né? gente tá vendo o Lene. Cara, olha só. Gente, quem tá no... Cara, eu vou pegar essa câmera e vou jogar lá, eu vou ver como é que é. Gente, o estúdio novo tá um barato. A gente tá até aqui meio... Se divertindo. Se não, mas divertindo. deixa o Eduardo contar a história dele. Pô, cacete. Eduardo, perdão. Tá, não, Conta aí. beleza. Cérebro. Aí tá. Aí vou fazer neuro. Aí teve essa história. Começou a faculdade. Cara, naturalmente eu comecei a gostar dessas coisas de neurofisiologia, de neuroanatomia, comecei a fazer trabalho em neurofisiologia, extensão de pesquisa, essas coisas tudo. Só que eu nunca gostei muito de neurologia clínica. Em especial neurologia clínica que a gente tinha há 15 anos atrás. Hoje em dia, neurologia clínica, você tem um arsenal terapêutico brutal, né, cara? O que os caras conseguem... Você muda a vida do Claro, paciente. pelo amor de Deus, cara. Hoje em dia eles têm um arsenal terapêutico brutal, anticorpo monoclonal, medicações novas, a própria trombólise, a trombectomia mecânica, etc. Então os caras têm um arsenal terapêutico brutal. Mas na minha época, que era estudante, a neurologia, era a especialidade de diagnósticos dificílimos e maravilhosos topográficos para não ter nada o que fazer. Aprenda a conviver agora com o seu déficit. Seu diagnóstico é esse? Você vai morrer disso? Aprenda a conviver com o seu Mas é déficit. 1 ano chegando no diagnóstico e depois no final, quando não era um corticoide, não tinha nada para fazer. E aí, naturalmente, a gente ficava meio preconceituoso com a neurologia. E eu gostava de neurociência. No quinto semestre, terceiro ano que a gente começa a ir para o centro cirúrgico, eu comecei a gostar daquele ritual de centro cirúrgico. Escovar, não sei o quê, etc. Aí pensei, chegou a neuro, eu gosto de centro cirúrgico. Neurocirurgia é uma área que você consegue, naquela época, dar prognósticos bons para pacientes com doenças neurológicas. É isso. E fui. Titubeei um pouquinho, engraçado, olha só, titubeei um pouquinho na faculdade para fazer cardiointervenção, né, hemodinâmica. Olha só. E aí o troço gira para cair no mesmo vaso, né? Porque hoje em dia... Você faz a hemodinâmica do cérebro, basicamente. É porque aí a gente vai falar da neurovascular, né? O tanto que isso
Que interessante. Então você sempre teve esse bichinho Da neuro sempre. Sim. Tem uma perguntinha aqui. Como é que é a rotina do neurocirurgião e se foi difícil passar na residência? E tem um outro recado aqui, ó. O Daniel Vilela, turma 70, né? Quando dá muito errado, você vira patologista. Um abraço aos patologistas que estão dando laudo de casa uma hora dessa. Não, bicho, Daniel Nava, colega meu de turma, patologista, é o cara que eu acho, que eu conheço, que publicou nas revistas mais tops de medicina que vocês podem imaginar. Cara. O cara já publicou em tudo. Gênio. Mora em Londres, trabalha em Londres. Olha só. Né? Puta merda, muito obrigado pela sua Presença audiência, querido. do Daniel. Porra, lá de Londres, valeu demais. Você desculpa aí o sotaque, a gente é meio lá do sul. Eu sou do sul do estado de Goiás, entendeu? Eu falo porta aberta, uma merda. O André é do sul do Ceará. De Fortaleza, lá do bairro do Meireles. Lá. Não deu outra. Mas como é que foi a residência de neuro aqui e o fellow lá? Gente, Como é que são demais. as Você foi rotinas? direto, assim, tipo, acabou Não. o 5º ano, já Não, foi... fui trabalhar um pouquinho. Eu trabalhei... terminei a residência. Naquela época a gente terminava em dezembro, né? A região termina mais em dezembro. Então foi em dezembro de 2011. Não, termina agora o quê? Em janeiro? O pessoal segura até fevereiro ali. Tá. Dezembro de 2011. Aí então trabalhei 2012, 2013, metade de 2014 eu fui para a França. Bicho, a gente trabalha demais aqui no Brasil, né? Residente aqui no Brasil. 60 é normal. 60 horas por 60 semana você é tá no normal. lucro. Você tá Não, no é o lucro. padrão. Você tá no Eu padrão. achava que eu trabalhava muito na residência. E hoje eu acho que eu trabalho mais também. Mas é pra você. É diferente. Lá na residência você tá trabalhando... Pra você O R2 também, da gente- depende. A O gente R- fez no mesmo lugar. Então, assim, fala do R2. Como é a vida do R2, Eduardo? Hoje, na nossa época? Conta aí. Que vida. Cara, o R2 era um ano em que você conseguia exaltar tudo aquilo que você tinha de pior. Você De se ruim, conhecia. Depravador de caráter, o R2. Ô, louco, Cara, cara. não, eu tô falando sério. O R2 é o melhor ano da ortopedia. É o melhor ano, porque você não tá se fudendo no R1. Aham. Você não tem a obrigação do R3, que é estudar e passar na prova de título. Certo. E você fica ali, um plantãozinho, escolhe uma outra cirurgia que sobra, pá. Então o cara fica mais tranquilo. E ele já tem uma noção do que ele está fazendo. Então ele não toma tanto esporro, né, nas enfermarias, nas cirurgias e tal. Então o R2 é um ano muito sossegado pro ortópedico. O ano que ele se fode É o R1. é o R1, porque, bicho, é outra ciência. Cara, ortopedia é o seguinte, você não vê nada na faculdade, nada. A anatomia ortopédica, ela é muito diferente da anatomia topográfica que a gente aprende, entendeu? Então, assim, o R1, cara, assim, o R1 acho que é o R2 de vocês. É o R2 da gente. É porque o nosso R1, ele acaba sendo na neurologia. Neurologia clínica. Entendeu? Então, o primeiro ano da neurocirurgia, da residência, você roda na neurologia clínica. Você É um roda ano pouco, tranquilo, né? Tranquilo. Ainda mais na nossa época, que a neurologia era muito menor do que hoje em dia. Né? Cara, 10 anos a neurologia clínica deu um boom gigantesco. Principalmente por conta da neurocardio, não é isso? Não só, cara. A parte de neuroimune cresceu muito, cara. Esse negócio de esclerose múltipla cresceu muito. E aí R2 é um inferno, cara. Respondendo o colega aí, cara. O R2 é um inferno. R2 é... Cara, 80, 90, 110 horas do hospital por semana. Tranquilo, cara. É um negócio horroroso. Aí o R3 começa a ficar bom. O R4... Eu fui uma época de transição, que saiu de 4 anos para 5 anos de residência. E você teve que fazer o quinto ou você ficou no quarto? Eu fiz o quinto. Você foi a primeira turma de 5, não foi? Eu fui a segunda turma de 5. Então eu fui R3 2 anos. Certo. Nossa! E aí R5 você só opera. E é isso. Aí tá. Então, o que acontece na minha formação no hospital de base? Não sei como é que é os outros serviços aí fora, mas pelo que a gente conversa não é muito diferente, não. A gente toca muito serviço. Como residente. Então, a maioria dos serviços de residência, pelo menos os bons serviços, eles não sobreviveriam sem um residente. Não tenho dúvida. Então, por que eu falo de bons serviços? Porque te obriga a operar, te obriga a trabalhar, te obriga a aprender. Então, os bons serviços de formação, ele não sobreviveria sem um residente.
A gente trabalha muito. Todo mundo que fez residência cirúrgica, ou até muitas vezes não cirúrgica, trabalhou muito aqui no Brasil. Bicho francês não gosta de trabalhar, não. Você tá de sacanagem. Meio socialista, né? Cara, cheguei na primeira semana lá, cara, empolgadaço lá. Chegava ali 6h50 no hospital. Ficava esperando até 7h30 chegar a mulher da porta para abrir a porta. Você tá de sacanagem. A porta fechada. Você imagina você de estagiário lá sentadinho, assim, andadinho. Vou chegar cedo lá para ver os pacientes, não sei o quê. Esperei mais 40 minutos chegar a mulher para abrir a porta do serviço. Não, mas isso aí, peraí, é na França que é assim. Na França. Também. E aí, assim, eles valorizam muito estudo. Então faz parte da sua hora de trabalho estudar, publicar e tudo mais. Coisa que no Brasil, meu filho... Não, aqui é serviço. Ô, Eduardo, serviço. Repete essa frase. Faz parte da sua carga de trabalho estudar e publicar. Tá vendo? Então já matou. Doutora Ana Karine, começou o preconceito comigo. A neuroclínica. Doutora Ana. Aninha, pelo amor de Deus. Tô te elogiando aqui. Tô te elogiando aqui. A gente vai chegar na parte de falar da Aninha, da área que ela faz também. Pode deixar, Ana. Ô, Eduardo, mas é um ritmo diferente lá também, diferente, né, cara? É ritmo diferente. Fora do Brasil, porque assim, vamos lá. Mas sabe eu tenho acontece, experiência André? fora mas sabe também. o que acontece, André? Assim, que percebi assim, lá. O ritmo é diferente, o volume das coisas é muito menor do que a gente tem aqui. Cara, mas é uma valorização para fazer o certo, tudo do jeito certo que a gente deveria ter aqui nesse país. Sim. Acaba que você perde muito tempo preparando, vendo pequenas coisinhas que tem que ser arrumadas no campo, etc. Tudo mais, revisando prescrição, etc. Tudo mais, mas é tudo com uma grande valorização de fazer o certo. E isso demanda tempo. Isso demanda tempo. A coxambrada que a gente faz aqui, o jeito nas coxas, é um troço que mas isso é um jeito... Que encurta passos, mas, cara, diminui qualidade. Encurta passos, aumenta riscos, aumenta qualidade. Assim, a experiência que eu te falo, Alemanha, Suíça, não começava tarde, mas... Tanto que, acabava assim, cedo. Cara, 7 horas estavam todos fazendo reunião, sentados. Mas acabava cedo. Mas cedo, tipo 3 horas da tarde. 4 horas da tarde. Aí isso que você falou, que eu acho fantástico. Porque, assim, acabava cedo, beleza. Você pode ir para casa? Pode, ninguém vai te segurar. Mas, em geral, ainda tinha mais 1 hora, 2 horas para estudar, para fazer algum trabalho, para tudo, para depois o pessoal ir para casa. Assim, e ninguém fiscalizava o seu ponto. Ninguém estava afim de ver quanto você tem. Se você quisesse ir embora 2 horas da tarde, você ia. Canadá, Estados Unidos... Começa às 6h30. Começa às 6. O residente está lá às 6 horas fazendo visita e tal, não sei o quê. E termina mais tarde que o europeu, mas ainda cedo, né? Trabalha cedo. Aqui no Brasil é que Essa loucura. Aqui a gente começa cedo pra caramba e a gente termina, sei lá... E inventa um podcast para fazer à noite. Sim, porque a gente não tendo nada o que fazer, a gente vai inventar um podcast. Né? Pô. Mas aí depois, com o tempo lá, eu peguei a manha das coisas, né? Isso foi na primeira semana. E, de uma forma geral, o chefe chegava ali 8h30, 9 horas da manhã. Mas aí eu comecei a saber os caminhos do hospital, continuava chegando mais cedo, não... Não antes da tia da chave. A porta aberta, pelo menos, né? Mas já sabia os caminhos, chegava ali umas 7, 7h15, passava a visita... Discutir os casos com a neurocirurgia, porque eu não era da neurocirurgia lá, né? Eu era da neurointervenção, da neuroradiologia intervencionista, outra especialidade, separado. Eu fazia o áudio, discutir os casos, coisa mais maluca que tem, cara. O neurocirurgião ficava de plantão presencial e no outro dia ele ia passar os casos para a neuroradiologia. Não, o cara ficou presencial, recebeu os hemorragia, tudo. E no outro dia, então um caso aqui, será que você poderia fazer uma geografia desse caso para mim? Olha. Você vê que existe algum lugar que os deuses do Olimpo ficam presenciais. Não, isso não é. E passam o caso para os outros deuses. Isso é que está me deixando assim, curioso.
como é essa bicho. relação, né? Sempre tem um peixe maior no mar. Vem a sardinha, o tubarão come, vem a baleia. Mas era um serviço, assim, com uma neurointervenção muito forte, né? Era uma intervenção. O meu chefe é um cara muito importante, né? É um cara muito importante. O cara que mais publica no hospital. O chefe dele foi só um dos caras que mais fez pela neurointervenção no mundo. Ele é né? muito importante. Tem, Foi um cara. Agradeço muito a ele. A Irena foi no mesmo serviço? Não? Cara, o que aconteceu? Tinha a Fundação Rothschild, Uhum. onde atuava o Dream Team da neurointervenção. Morrer, que foi um dos caras que começou a neurointervenção. A neurointervenção começou ali em 1960 com dois caras, Pierre Lajunière e Jacques Morret, na França. Cada um em serviço diferente, o Pierre Lajunière no Bicêtre e o Morret na Fundação. Cada um teve uma linha um pouco diferente. O Lajunière foi muito mais na parte de educação, escreveu livros, etc. E o Morret muito mais no desenvolvimento da técnica. Mais tarde, o serviço do Morret juntou o Laurent Spelli, o Michel Piotin e o Charbel Monayer, meu chefe. E aí passaram um período de uns 5, 10 anos, esse grupo, esses 4, desenvolvendo provavelmente o que foi o maior serviço de neurointervenção do mundo até hoje. Depois teve a diáspora, como sempre, né? Questões internas, etc. Teve a diáspora. O bolo fica grande. E tinha, porque a especialidade cresceu. Então você tinha que ter outros centros, você tinha que espalhar a especialidade. Aumentou indicações, aumentou doenças, aumentou o que está sendo tratado. Então tinha que ter tido essa diáspora. Que ficou na fundação, se eu não me engano, o Piotin, o Morret e o Laurent rodaram um pouquinho, mas acabaram ficando no Bicêtre. E meu chefe, o Charbel, foi para Limoges, que é uma cidade do centro-oeste ali da França. E desenvolveu o serviço dele lá, com as ideias dele, com a filosofia dele, com as rotinas de sala dele, etc. Tudo mais. A doutora Irena, ela foi para o período que estava todo mundo junto na fundação. Então, se a gente pegar a árvore genealógica, assim, todo mundo é meio que filho do mesmo pai, que é Morret, e etc. Entendi. Me perguntei de curioso, porque eu lembro da época que vocês foram para lá, como que era. Ok, 1 ano e pouco, diploma na mão, voltei para Brasília. Sim. Lembro bem, mais ou menos nessa época, como que era o tratamento e como que a coisa foi se desenvolvendo na parte da neurointervenção vascular. E tinha um tempo em que o tratamento das doenças vasculares intracranianas era feito todo de um jeito. A neurovascular, ela existia apenas para diagnóstico, era só fazer angiografia. Conta pra gente essa história. Assim, quem às vezes está escutando, o que é uma angiografia cerebral? Legal. E o que você aprendeu de diferente na França que depois fez tanto impacto aqui? Tá, legal. Então, angiografia cerebral é um cateterismo. É um exame feito pelo catéter. Então, todo exame feito pelo catéter é um cateterismo. Só que, em vez de ser das artérias coronarianas, são das artérias da base do pescoço que vão gerar as artérias do cérebro. Na angiografia cerebral, em nenhum momento a gente leva catéter no cérebro. Apesar do nome ser angiografia cerebral, em nenhum momento a gente leva catéter no cérebro. Então, a gente começa pelas carótidas. A carótida interna ela se inicia mais ou menos aqui na altura do pescoço, no ângulo da mandíbula. Cateterizamos ela, botamos só a pontinha do catéter dentro dela e injetamos o contraste iodado, que é o mesmo contraste da tomografia. Para os outros vasos todos, para vertebral e idem, vertebral ela começa aqui na altura da subclávia. Então, o catéter, para estudar circulação posterior, vertebral, basilar, a gente bota o catéter só aqui na altura da subclávia. E essas artérias que ele está falando, gente, são só assim, são os caminhos que levam até o cérebro. Até entendeu? o cérebro. Então, assim, para você chegar até o cérebro, você pode chegar ali na portinha da artéria carótida, na portinha da artéria vertebral. Para estudar, né? Para estudar, para tratar, aí o catéter vai lá em cima. E injeta o contraste iodado e adquire imagens por raio-x. A imagem de raio-x. Imagem de raio-x, que por incrível que pareça, é uma das imagens mais puras que a gente tem na medicina. Ela não é tratada com nenhum algoritmo de computador, etc., tudo mais, como a tomografia como a ressonância etc. Por isso que até hoje você ainda leva uma maior definição diagnóstica, porque é a imagem pura. Altíssima resolução. Altíssima resolução, os aparelhos cada vez melhores, etc.
Ainda hoje, a angiografia cerebral, para estudar doença cerebrovascular, é padrão ouro. Quando a gente vai comparar angiotomografia e angiorressonância, a gente tem que ter o gabarito, né? E o gabarito é a angiografia cerebral. Ainda hoje. Então, quando a gente fala de especificidade, sensibilidade de angiotomografia e de angiorressonância, essa especificidade e essa sensibilidade é feita a partir do que? Dos achados da angiografia. Mas tá, isso é só para ver, né? Só o que a gente faz é para ver. Então, a angiografia é um estudo da circulação. A gente Com quer ver catéter. como é que é a circulação. Com catéter. Muito seguro. Trabalhoso, mas muito seguro. Feito com pelo menos 2 médicos, anestesista do lado, faz com sedação, não é anestesia geral, é uma sedação igual de endoscopia. Anestesia local na punção da artéria, dá para fazer por via radial hoje em dia, por femoral, tanto faz. Dura mais ou menos ali uma meia hora, 40 minutos. Taxa de complicação, a depender da série, de 0,018%. 0,018%. É muito É muito baixo, a depender da série. Tá? Mas você pode, desse mínimo, ir até 0,5%, uma taxa de complicação. Tá, mas continua Esse muito número baixo. inclui as complicações do sítio de punção ou só... Neurológicas. Tá, Neurológicas. Se de punção, você vai até 2% ali. Ok. Tá. Neurológicas. Então, muito seguro, etc. Então, isso. Bom, esse era o feijão de arroz quando você voltou. Você estava na França, aqui pouco se fazia além disso. É claro, tinha algum outro colega que já galgava o caminho. Aqui em Brasília, né? É. Não, lá já fazia tudo na França, né? Exato. Tá. E o que é a diferença, Eduardo? Porque eu acho, só para pontuar, no começo do século, Tá. acho que foi quando isso começou a acontecer. Foi quando o cateterismo, que até então era só um método diagnóstico, né, começou a entrar como... a partir daquele caninho, Alessandro, que dava a imagem dos vasos intracranianos, os caras resolveram começar a fazer umas coisas mais diferentes. Conta aí pra gente. Será que os caras conseguem filmar isso aqui? Ah, consegue. Consegue. Vamos lá. Eu acho que tem um aqui, ó. Isso aqui é uma... Vamos lá. Você tem um catéter na mão? Um microcatéter? Tem tudo aí, bicho. Se quiser, eu posso mostrar tudo para vocês. Alessandro, tu tá de jejum que ele consegue controlar? Graças a Deus, não. Tá de jejum? Deita aí. Deita aqui. O ultrassom tá no carro do André, vão cateterizar minha artéria aqui. Não, mas não Vai que tem alguma coisa. não tem radioscopia aqui. Não, mas não dá de tão jeito. Não, a gente faz de conta, assim. Cara, olha o tamanho disso aqui. Olha aqui. Ó, A gente tá com um catéter fino, como o quê? Um grafite 0,5. 0,5? Talvez. Acho que 0,3 0,3 esse aí. isso aqui não é exatamente um catéter. Isso aqui é a técnica que foi desenvolvida na década de 60 por Guglielmi, que são as molas destacáveis de Guglielmi. Década de 60? Década de 60. Década de 60. Antes disso, tem um camarada chamado Serbinenko, que ele começou a tratar doenças vasculares por via endovascular botando balão destacável. O cara fazia o balão na mão, chegava por dentro dos vasos, botava o catetezinho com o balão destacável lá dentro, insuflava o balão e destacava ele. O cara fazia isso na mão. Caramba, Lucas, tá ok aí, pode. Então tá, olha só. Deixa eu pegar aqui só essa rabicó aqui, ó. Então isso aqui, essa técnica aqui, ela tem mais de 50 anos. Olha só, e isso aqui é basicamente isso aqui. A gente leva isso aqui com o catéter mais ou menos da finura dessa ponta de plástico aqui, dentro do saco neurismático e começa a empurrar aqui, ó. O resultado final. Tá vendo isso aqui, ó? Rapaz. Isso aqui, essa voltinha aqui, esse fiozinho se envolvendo aqui, Olha só. isso aqui são os famosos coios, molas, os fios de platina que a gente preenche no saco neurismático. Essa é a famosa mola. Essa é a famosa mola. Isso aqui é a famosa mola. E ele tem memória de forma. Se puxar de volta, ele se alinha ou não? Ele Usou, tchau. Tem memória de forma, algumas delas são pre-shaped, né? Elas são feitas previamente com uma forma. Essa aqui é uma mola 3D. Elas, teoricamente, você vai se enrolar dentro do saco neurismático fazendo todas essas voltas. Tá?
Esse aqui é o formato. É o formato. Teoricamente, ela vai ficar dentro, ó. Vou botar aqui, vou soltar aqui perto com anteparo. Olha como é que ela vai criando um movimento tridimensional, criando uma esfera. Tá? Então, essa é a ideia da 3D. Tá? Essa molinha, ela entra naquela bola que Entra é o na aneurisma. bola, que é o aneurisma. E essa técnica tem 70 anos. Década Não, de 60. 60. Década de 60. 70 não, cara, 60. Ué, 6 e 7 é 13, tô errado. Não, tô meio errado só. Tá meio. Porque 2030 tá logo ali. Ok. Se você está assistindo esse programa em 2030, o Dr. Alessandro está certo, viu, gente? E provavelmente em 2030 essa técnica não vai existir mais. E aí, vou até fazer uma coisa legal. Segura aqui, André, rapidinho. Então tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Até aqui você pegou e escorreu a molinha, Tá. né? Como é que você solta ela? Ah, garoto. Essa pergunta aqui é a pergunta de 3 bilhões de dólares. Esse é o preço da mola. Bota. Mostra onde? Lá ou aqui? Pera aí, mostra aqui contra a mesa. Ó, essa aqui é uma mola cujo destacamento é o destacamento mecânico. Tá? A gente tem molas cujo destacamento é eletrolítico. Você bota uma corrente elétrica aqui, você faz uma reação química e ela solta, solta. Essa aqui é mecânico. Então, olha só. Eu quebro aqui atrás. Deixa eu ver se eu vou conseguir. E destaquei. Olha só. Destaquei. Ela é colada, o destacamento dela é puramente mecânico. O aparelhinho que destaca só puxa esse fiozinho aqui. E você vai soltando dentro do saco aneurismático até você chegar numa oclusão satisfatória. Essa aqui, cara, é a técnica endovascular mais básica que tem. Assim, o que eu vou fazer? Vou fechar esse aneurisma com mola. Aí você joga ele lá dentro, fecha o aneurisma e ele... Ó, tem outra aqui maiorzinha aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui maiorzinha. Ali, Lucas. Ó. Já Como é que ela destacada. ficou na minha mão? Já destacada. Essa é maior mesmo, Essa aqui né? é maior mesmo. A gente tem que tratar aneurisma de 3 milímetros a 2 centímetros, né? Cara, E aqui outra pequenininha, ó. ela parece uma cordinha de violão, Ela né? parece uma cordinha de violão. Existe tamanho máximo ou tamanho mínimo para ser tratado? Máximo e mínimo para ser tratado. Eu falo em relação assim à capacidade da mola entrar. Nem Não. é para discutir indicação, não. Não, sem discutir indicação. É, só mecânico mesmo. Tá. Posso falar hoje em dia que, em termos de técnica, não estou julgando a qualidade da técnica, nem o risco da técnica. 100% dos aneurismas são passíveis de tratamento por via endovascular. 100%. 100%. Mas você tem mola de 1,5 milímetros. De 1 milímetro. De 1 milímetro. Nossa. Quando a gente fala de milímetro de mola, aí mola tem tamanho também. Tá? A gente escolhe, por exemplo, essa mola aqui que a gente soltou, que a gente estava brincando aqui. Essa pititica aqui. É uma mola 4,8. O que eu quero dizer com isso? Essa volta aqui dela tem 4 milímetros de diâmetro e eu tenho 8 centímetros De de comprimento. Então eu escolho o tamanho da mola de acordo com o aneurisma que eu quero ver. E ela é resistente, né? Assim, você faz uma tração com ela. Assim, não pode ser uma tração ortopédica, mas ela Não. é bem resistente. O ortopedista que acabou de botar uma haste de fêmur e vai fazer um negócio desse. reduzir a fratura de fêmur com mola. E aqui, ó, essa aqui, por exemplo, essa aqui deve ser uma... Ó, a volta dela também é uma 3D, tá? Essa aqui já, porventura, é uma helical. Você percebe que ela enrola que nem uma hélice. Cara, Que não é eu achei que era um fragmento da outra. Não, mão. é uma outra mais pequenininha. Isso aí deve ser uma helical 1 alguma coisa. E essa aqui deve ser uma 3D, Cara. sei lá, que deve ter 10 por 30. Então, 10 de diâmetro dessa volta, desse loop dela, e uns 30 centímetros de comprimento. Essa aqui é a mais legal que tem, cara. Ela parece aquele cabo do telefone. E né? parece uma mola de verdade. Exatamente. Parece uma mola de verdade, né? Exato. Essa aqui parece uma molinha mesmo. Deixa eu tentar. Essa aí você precisa de uma macro para pegar ela direito. Olha lá. Mas ela parece uma molinha mesmo. Molinha. Gente, acredita. Isso daí é uma mola que pode Uma ser mola usada. de aneurisma que parece uma pluma de E roupa. bota essa do lado da grandona pra gente ver a diferença. E tem até a média aqui, ó. Pode botar os 3, olha, pra você ver que você vai progressivamente aumentando o tamanho
das coisas que você vai tratando. Então, quando a gente fala que vai fazer o tratamento de um aneurisma através de embolização, a gente está falando de colocar esse material. É uma das técnicas. Não é a única exclusiva que existe. É uma técnica que você vai praticamente reservar para todo e qualquer aneurisma que rompeu. Uhum. E todo e qualquer aneurisma que rompeu, ele precisa ser tratado, ele merece ser tratado. É uma urgência médica. Sim. O ideal é que seja tratado nas primeiras 24 horas. A gente tem até uma questão estatística, se tem benefício tratar em até 3 dias, se tem benefício em tratar nas primeiras 24 horas, e realmente não tem muita diferença. Mas como o ressangramento é um negócio muito grave, então a orientação é que em 24 horas, até 24 horas depois que o paciente chega no hospital, um aneurisma aorta tem que ser tratado. Isso já é uma diferença grande para a técnica aberta, né? Assim, sem comparar exatamente, não vira um programa em si, mas o tratamento hiperprecoce do sangramento craniano pela via aberta envolve uma série de riscos assim, diferentes, né? Talvez até por isso que os estudos comparativos deu superioridade para o endovascular. Talvez. Sim. Talvez. Okay. Nesse período, sem dúvida. Mas aí eu vou dar uma de orelha aqui da mesa. Essa é a mesma coisa de você querer comparar um reparo de manguito aberto, uma sutura aberta de tendão e um reparo artroscópico. A recuperação do paciente é muito melhor. Não tem comparação. Mas você sabe que, na verdade, as taxas de complicação com a cirurgia aberta e endovascular elas não são tão diferentes, apesar de ter superioridade para a endovascular, estatisticamente falando. Mas não tem tanta diferença. Porque, querendo ou não, até a incisão para você fazer uma cirurgia aberta para aneurisma não é uma coisa tão grande. Né? O pessoal hoje em dia faz microperitoneal, etc. Mas talvez o maior problema mesmo seja a manipulação do cérebro. Manipulação do parênquima cerebral para você chegar no vaso. Afastar. A espatuladinha ali do residente. Ó. Ops! É sempre um trabalho difícil de desenhar, né? Quando é que você vai desenhar um trabalho comparando aberta com endovascular, é sempre complicado. Mas por que você está comparando uma maçã com uma laranja? A única coisa que elas têm em comum é que elas são fruta. Pois é, mas é que, assim, ok. Poético. O ideal, do ponto de vista científico... Mas do ponto de vista científico puro, o ideal é você isolar todas as variáveis e comparar só aquela que é objeto do estudo. Como é que você faz isso em indivíduos diferentes, com problemas diferentes, que você vai colocar cada um para tratamento diferente do outro? Os trials que foram feitos até hoje, foram trials desenhados da seguinte forma. O aneurisma seria elegível para tratamento das duas técnicas, ou endovascular ou aberta. Uhum. Tá? Então, os famosos SUIA, ISAT, BRAT. Então, ele seria elegível para as duas técnicas. Teve crossover durante o estudo, então o paciente que ia para endovascular acaba indo para aberta, o paciente que é aberto acaba indo para endovascular. Então, teoricamente, você, com um N muito grande em cada grupo, você dilui. Você dilui esses vieses, desde que eles sejam elegíveis para as duas técnicas. Agora, eu quero cortar a conversa de vocês, porque eu tô vendo que tem 2 ampolinhas ali, tem uma caixinha de lá. Não tem mais técnica, vamos falar de mais técnica. Eu quero saber o que... Porque se a gente começar a falar de estatística aqui, bicho, tem 3 nerds aqui na mesa, nós vamos falar de estatística a noite inteira. Tá vendo? E a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. E aí, agora a gente ainda está tratando com a técnica de 60 anos atrás. E aí a gente retorna a uma coisa que eu falei logo no começo da apresentação. Todo médico é meio cientista. Acho que isso aqui vai dar certo. Vamos, próximas técnicas, vamos falar. Vamos lá, então ok, as pessoas tratavam desse jeito botando molinha. Não a técnica básica. Não, tratam ainda até hoje. Até hoje. Sim. Até hoje. Okay. O nome certo, a tradução de coil é bobina ou mola? A gente usa mola. Mola, né? A gente usa mola. Tá, ok. Eu arrumei uma briga com isso uma vez. Mas pode ser bobina também, não pode? Pode. Se você jogar no Google, a tradução de coil é bobina, mas se você chamar que vai colocar uma bobina no cérebro, tá mais pro que o Elon Musk quer fazer. Tem que ver o que o chat GPT fala. O que ele falar tá certo. Cara, o chat GPT tá sempre à espreita. Sempre. Não dá, né? Tiagão, joga aí no chat GPT, tradução de coil. Lene. Lene. Deixa eu ver se vai sair aqui. Tomara que saia. Não vai furar, não. Seria... Eu vou tentar. Tu quer uma agulha? Eu quero. Você tem? Tem uma gigante ali atrás. Tem uma agulha de hack. Tá bom. Aqui vai.
Rapaz, até meu Phantom tá aí, tá fazendo aniversário. Vai. Cara, você não precisa de Phantom para treinar mais. Será que tem coisa aqui dentro, gente? Rapaz, cuidado com essa agulha aí, senão nós vamos filmar outra coisa ao vivo aqui. Tá me furando? Hope não. Ah, tem. Ó, vamos filmar isso aqui. Olha só que legal isso aqui, ó. O nome disso aqui se chama Onyx. E é Onyx mesmo, tá? Tem outros no mercado chamados muito semelhantes. Tem o Squid, que é muito semelhante. Acho que são os dois mais importantes no mercado, tá? O Squid é legal, né? Faz uma alegoria à tinta do povo, etc. Do Lula. Da Lula. Lula Molusco? Da Lula Molusco. Opa, não posso falar essas coisas, senão a gente é... Então tá, o nome desse produto aqui se chama Onyx. Tem outro extremamente semelhante chamado Squid. E esse aqui é uma técnica tanto quanto revolucionária, não é tão nova assim. Deve ter já os seus 15 anos de existência. Porque eu fui em 2014 para a França, a gente fazia até dizer chega lá, tem 10 anos, então seus 15 anos de existência, e serve para tratar outra doença. Má formação arteriovenosa. Tá? E aí, cara, eu vou mostrar uma coisa muito legal. Peraí, só para quem está assistindo a gente e não sabe o que é uma má formação arteriovenosa, eu acho que é legal dar uma explicadinha, né? Vamos explicar. Pode falar, vai. Meu eu vou explicar mal explicado. Então, má formação arteriovenosa é uma doença, vou falar que ela é congênita, apesar dela não nascer exatamente como ela vai desenvolvendo com o tempo, que se caracteriza por uma comunicação muito importante das artérias e das veias, das arteríolos e das venas no emaranhado de vasos. Uma característica muito importante nesse emaranhado de vasos é que não tem capilar. Que é uma ligação direta. Né? É uma ligação direta. Se não tem capilar, ele não serve para troca gasosa e nem para levar nutrientes. Tem mais coisa aqui, ó. E outro brinquedo aqui. Aqui dá para se divertir a noite toda. Então não tem troca gasosa. A única função desse emaranhado de vasos é sobrecarregar a veia e a veia romper. E talvez na história toda da neurocirurgia isso tenha sido um calcanhar de Aquiles, né? E aqui esse troço aqui foi uma revolução no tratamento endovascular, porque a gente conseguiu levar esse catéter aqui. Se vocês se impressionaram com a finura do último catéter, eu vou mostrar esse aqui, ó. Olha a ponta desse troço. Isso aqui já vai no crânio mesmo. Isso aqui vai lá em intracraniano. Esse é um microcatéter? Isso aqui é um microcatéter para embolizar a MAVE. Aí você vai lá na malformação. Lá no emaranhado de vaso, no nidus. Lá no nidus com isso aqui. E a coisa mais interessante... Então, por esse catéter você vai começar a injetar a cola. Durante muitos anos, a endovascular tinha um problema muito grande, que você injetava uma cola que não era essa aqui. Essa cola progredia um pouco para a MAVE, voltava e prendia o catéter lá dentro. Porque a MAVE é um sistema de alta pressão. Ela é de baixa pressão. Não, perdão, ela é de alta pressão, mas de baixa resistência. Então a cola refluía. Refluía. E prendia o catéter dentro da cabeça do indivíduo. Como que você tira o catéter de lá? Vamos para a solução, não vamos para o problema. Vamos para a solução, não gostei. E aí, então, injetava cola, o Estacril. Estacril, para quem não conhece, é super bonder da medicina. Super bonder da medicina. Por que isso aqui revolucionou junto com isso aqui? Porque isso aqui não é uma cola. Isso aqui é um líquido embólico de depósito. Ele vai depositando progressivamente na parede da artéria, de tal forma que você tem uma injeção muito mais prolongada, chegando muito mais longe e ocluindo com muito mais facilidade a má formação arteriovenosa. Ele é uma cola preguiçosa. Ele vai endurecendo devagarzinho. E pior que ele não cola, ele só se deposita. Ele não se polimeriza, ele só se deposita. Mas ele não é o micropolímero, aquele que ele é particulado. Ele é um polímero. Ele é um polímetro. E essa cor preta aqui é por causa do líquido, é por causa de um metal que é o tantálio. É o nome ônix é por causa da cor, né? Então, na verdade, essa cor preta aqui é por causa do tantálio. Ele não é para ter essa cor preta aqui. Então ele vai depositando progressivamente. E aí tá. Então,
aqui está uma formação. Você começa a injetar, ela vai para aqui para frente e volta. Vai depositando, ela faz uma rolha atrás. Depois que ela faz uma rolha atrás, ela progride até fechar a malformação arteriovenosa. E aí a gente tinha um problema muito grande, na filmadinha aqui, a gente tinha um problema muito grande de você prender o catéter com a cola, né? Os catéteres novos você vai injetando e depois, ó, destaca. A ponta sai. Destaca. E aí fica só esse pedacinho dentro do paciente que geralmente está coberto pelo ônix. Pelo Faz parte do próprio tratamento, no fim das Então, contas. olha a revolução que foi isso aqui, tá? Isso aqui é uma coisa de 15 anos. Posso sujar esse negócio aqui, ó? Lógico. Então, traz aqui, ó, filma aqui, vou mostrar uma coisa. Ó, primeiro eu vou injetar um pouquinho aqui, ó. Ó. Então, é isso que a gente vai injetando. Eu vou estragar minha água, ó. E filma dentro da água aí. Olha como é que ele vai. Tô nem vendo o que está acontecendo. Olha como é que ele vai dentro da água se depositando. Como se ele estivesse se depositando dentro do sangue, do vaso sanguíneo do paciente. Cara, ele formou um filmezinho, olha Ele formou um filmezinho. da hora. Ele não tem um comportamento que você esperaria de uma tinta, por exemplo, né? Que ia se espalha. Ó, olha como é que ele vai progredindo, ó. E aqui, cara, ele vai depositando. Você vai entupindo a MAVE. E não é uma cola. Você viu a facilidade com que ele tirou da ponta ali. Claro que com o tempo ele vai aderir à parede da fibrina, etc. Vai aderir à parede do vaso, etc. Tudo mais. Barato, né? Surreal. E aí tá. Então, começou isso aí para tratar uma malformação arteriovenosa. E aí as técnicas foram evoluindo, né? Primeiro um cateterzinho só. Depois 2 catéteres para você dividir o caminho que você está fechar de forma mais homogênea. Depois por via venosa. Então você vai por via venosa, fechar a MAVE. Então as técnicas foram evoluindo. Ainda é uma doença difícil de tratar com uma taxa de complicação cirúrgica considerável. Tá? Quando a gente vai tratar vai embolizar um aneurisma de carótida interna com stent de fluxo, que a gente pode até falar sobre isso agora, taxa de complicação neurológica de 1,7%. Uma cirurgia neurológica com uma taxa de complicação de 1,7%. Quando você vai para a MAVE, você vai para um 7% de taxa de complicação. Tá? Com todo isso tudo que eu falei para vocês, etc. Então você já vai para um troço um pouco mais agressivo. Cara, mas ainda assim é muito mais baixo do que o R1 operando. Cara, mas... De ortopedia. Não. O R1, aí é 100%. 100%. Até de neurocirurgia, né? O R1, né? Tá bom, ok. Mas aí também nós estamos comparando. Cara, esses tempos atrás, eu fui orientar o residente a fazer uma lesão de ponta de dedo, eu ensinei ele a fazer um garrote. Aí... Ele foi tratar uma fratura cervical Não, garrote de dedo, cara. Ele botou o garrote. Aí ele tá dando alta pro paciente, eu vi o garrote do dedo do paciente. Eu falei, filho de uma puta. Nossa. Você põe, mas você tira. Você entendeu? Tem que tirar. Já pensou? Oh, Deus. 100% de complicação, cara. Esse aqui é o creme de la creme da história, que é a volta do stent de fluxo. Esse aqui eu vou deixar até o doutor André soltar. Nossa senhora. Peraí, deixa eu ver. Não, o Lucas não deixa, não. Tem que ver aqui como é que tá o... Então, assim, como é que hoje em dia eu entendo o aneurisma cerebral? Porque, assim, desgraça de quem gosta do que faz é que você passa a vida toda pensando nas coisas que você faz, né? Você não só satisfeito em fazer o negócio, você passa o dia todo pensando, filosofando, criando... Será que não tem uma outra alternativa, né? Sim. Olha lá. Devagarzinho. Ah, o guarda-chuvinha. Coisa linda. Esse é o stent de fluxo. Esse aí, hoje em dia, é a técnica de maior sucesso para tratamento de aneurisma cerebral. Soltou. De maior sucesso para aneurisma cerebral e menor taxa de complicação. Esse bichinho aqui, ó. A famosa molinha. Esse não, esse é um stent. Um stent. Vamos botar aqui. Olha só. Gente, isso aqui, o peso é irrelevante. A imagem está no ar. Esse, é um tubo. Esse é farmacológico ou não? Me empresta aqui. Não. Ele é um stent feito de fios trançados
com uma célula livre, ou seja, com espaço entre os fios extremamente diminuto, e a função dele, ele trata o aneurisma de 3 formas. Uhum. Primeira forma, ele aumenta a resistência do fluxo ao nível do colo aneurismático. Ou seja, o sangue tende a correr tangente ali ao colo e não entra no aneurisma. Vocês têm que falar português, viu? Português. Tem criança assistindo. Então, fluxo. Ele passa por dentro desse caninho e não vaza para dentro do aneurisma. Essa malhinha não deixa o sangue entrar dentro do saco aneurismático. Uhum. Tá? Então tá, essa é a primeira parte. A gente está falando de hemodinâmica. Uhum. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo com os elementos sanguíneos e com o fluxo naquele momento. A pior coisa que tem para qualquer vaso seu é fluxo turbilhonado. Certo. Fluxo turbilhonado ele é a base da doença vascular em muitas coisas. Então o fluxo ele vai turbilhonar em anatomias muito curvadas e dentro do saco aneurismático. Quando você põe esse stent de fluxo, você não só cria uma dificuldade para o fluxo entrar dentro do saco aneurismático, quanto que o pouco fluxo que entra de forma laminar e não mais turbilhonando. Então você tira a tensão hemodinâmica Se o do sangue saco. fizer as caraminholas dentro do vaso, ele vai trombosar. E você modifica a anatomia da artéria. Imagina você põe um tubo de metal aqui, você vai abrir sua artéria. Sim. Abrindo sua artéria, isso aqui é do meu doutorado. Meu doutorado foi isso aqui. Quando você abre a artéria, você diminui muito o turbilhonamento do fluxo, você deixa um fluxo mais paralelo laminar, que é mais fisiológico, que é mais saudável para a cura. Cara, posso fazer a pergunta da R1 aqui? Pode. Porque eu tô brincando com o stent aqui. Cara, é o máximo. E contra a barato, luz né? aqui, você consegue ver, contra a luz do iPad, você vê a trama dele. É legal. Cara, Barato. é super delicado. É super delicado. A minha pergunta é porque ele tem um diâmetro aqui, vamos lá, de uns 3 milímetros, aqui 4 talvez. Deixa eu ver, até com o saco. Ele é um 4,5 por 25. Ele tem 4,5 milímetros de diâmetro por 25 milímetros de comprimento. Tá, a minha pergunta é, porque eu vi aqui que se eu tensionar ele dá uma afinadinha Isso. aqui e tal. A minha pergunta é, ele é para um vaso de 4,5 milímetros ou ele pode ficar sob tensão e estar num diâmetro menor aqui dentro do vaso? Sandro, muita ciência em cima disso. Tá? Sério. Sério. Se você superdimensiona um pouco o seu stent em relação ao seu vaso, por exemplo, isso aqui é um stent de 4,5. Se eu botar ele no stent de 4, você já vai alongar ele um pouquinho. Só que na conformação final dele, você vai abrir a célula livre dele um pouco mais e vai diminuir o efeito de obstrução do fluxo. De tampona, beleza. Tá? Agora, se você superdimensiona acima de 1 milímetro, se eu boto esse stent, por exemplo, num vaso de 3,5, você volta a fechar. Você começa a fechar de novo a sua malha. Então você tem uma maleabilidade. Obviamente, você não vai botar um stent de 4,5 numa artéria de 2,5. Mas vai dar certo. Você vai forçar demais a artéria, você tem risco de uma hiperplasia, de uma cicatrização hipertrófica muito importante, etc. Mas você tem uma maleabilidade. Esse stent de 4,5 aqui... Essa medida do tamanho da artéria você faz na angiografia. Na Você angiografia. tem Na angiografia. parâmetro ali para medir, né? A gente faz uma imagem rotacional, Uhum. que cria uma disso que reconstrói com uma imagem tridimensional e você consegue medir com várias ferramentas hoje em dia de forma bem acurada, né? Bem Você acurada. consegue ver. Bem acurada. Tem uma mensagem acurada. muito carinhosa aqui. Zaida Siqueira. É um gênio, tenho muito orgulho. Ô, mamãe. Aí você não mandou beijo pra mamãe. Manda Beijo, mamãe. Beijo, mamãe. Domingo eu tô aí. Cara, isso aqui pra mim é difícil de aplicar, mas eu acho o máximo, velho. Eu sou um neurocirurgião que deu errado, velho. Aí eu fui pro ortopedia. Não, a gente já te reclassificou hoje. Você é um neuroortopedista, cara. Você é um Não, neuroortopedista. mas Aceita que dói menos. quando eu entrei na faculdade eu queria fazer neurocirurgia, mas cara, meu rodízio de neurocirurgia foi tão ruim que eu desanimei. Falei, Que história triste. É bom que a gente vê um final feliz, né? O cara agora, mais pra depois da carreira, ele vira um neuroortopedista. Então, Não, cara. é isso aí, uma história de superação Bicho, bonita, ó. é isso. Ó. Mais que isso, só o Silvio Santos na porta da esperança, meu filho. Nossa, você pegou pesado nessa zoada que você deu. Não vou nem dormir. Você é R1, Alessandro?
Nunca na vida. R2, hein, Eduardo? Rapaz, eu se um dia foi residente, nem me lembro. Raça desgraçada. Cara, não dá não. Recomeçar a residência com 42 anos de idade, você já pensou? Não é fácil, não. Eu já pensei em fazer ortopedia. Pensou? Você ia largar na segunda semana. Provavelmente. E aí... Se Deus quiser, sem a polícia envolvida. Cara, você sabe que eu já fui parar na delegacia de polícia num plantão, né? Ixi, lá vem a história. Bora. Vai. Não sei. Daí eu quero saber. Não era você, Thiago. Não era você. Cara, tinha um contratado, para quem não sabe, médico contratado é um cara da equipe do hospital. Tinha um contratado que ele tinha umas políticas meio diferenciadas, assim, de atendimento no SUS, sabe? Os caras falavam um monte de abobrinha pros pacientes e tal. Ribeirão? Não, aqui, Hospital Regional do Gama, onde eu fiz a minha primeira residência. Massachusetts. Cara, eu sei que esse cara fez uma graça com o paciente, eu era o residente do plantão, meu amigo. E esse cara foi atrás do contratado para dar uma peia nele. Nossa Você Senhora. entendeu? E o problema, o cara tava com um corte no braço que eu tinha suturado. O paciente. Eu não sei o que ele foi falar com o cara, eu sei que os dois se estranharam. E no final das contas, um saiu correndo atrás do outro, dentro do hospital. Coisa linda. E eu fui como testemunha da confusão toda, velho. Não, pensa num plantão lama, assim, lama. Só imagino. Eu já vi tiroteio do hospital de base. Já aconteceu Se a gente começar a contar as histórias, nós vamos ficar A tristes. gente fica aqui, até amanhã também. Né? Falando de Gente, coisa, inovação tecnológica. Vamos vocês falar de sabem- stent que é melhor. Quem já assistiu aí Plantão Médico, Chicago Hope, ou como é o de agora, o Que tem o nome do livro de anatomia, Grey. Grey's Anatomy? Ixi, minha mulher adora esse negócio. Então, cara, mas assim, de boa. Hospital de base. É fichinha na... Aquilo é uma terça-feira, cara. Assim, Não, o pior dia deles Você tá tranquilo, cara. Tudo bem, assim. Teve um episódio do Plantão Médico que o táxi entrou na recepção. Tá bom, isso eu nunca vi. Rapaz, já aconteceu um negócio engraçado com a gente lá em Ribeirão. Mas... Não foi o táxi, foi o paciente. Juro. Cara, Sim, o paciente entrar na recepção até aí, tudo bem. Não. Mas foi o seguinte, a unidade de emergência lá em Ribeirão, ela fica numa encruzilhada. São 4 Vale, esquinas. Tá. Você entendeu? E a entrada a esquina tá aqui, a entrada é em diagonal, com relação à esquina, certo? Uhum. Cara, um motoqueiro vindo, o carro, o cara caiu literalmente. Já caiu dentro? Caiu dentro do hospital. A gente saindo pra almoçar, o motoqueiro passando na frente da gente, assim. Na marca já. Já joga a maca? Tá surreal, o cara. Acabou o almoço, velho. Será que a gente tá sendo muito antiético rindo disso, cara? Não, na hora a gente olhou e falou, não é possível, cara. Assim, o serviço vindo, né? A jato. Já chega na marca ali. Eu falei, não, e o pior você não sabe. Cancela o almoço. O pior você não sabe. Os pacientes da unidade de emergência da Ribeirão são regulados. A gente, obviamente, admitiu o paciente, né? Deu um maior problema. Tomamos um esporro da direção. Você não tem noção. O diretor, por que você tem que regular o paciente que não sei o que, e os caralho... Eu falei, professor, o cara voou dentro do hospital. Você queria que eu mandasse ele pra UBS, cara? Volta pra UPA. Volta pra UPA, por favor. Eu vou mandar um bilhetinho que o senhor vai na UPA e pega a fila. Aí eu, né? Nossa. Aí, na outra semana, quem que tá lá? O diretor, que deu um esporro. Com o menino dele pra atender. Você pode atender meu filho? Eu falei, regula ele. Regula que eu Falei, atendo, regula ele. né? Tomei uma suspensão. Vai lá agradecer outra. Mas você vingou. Regula. Morre, mas morre atirando. Muito bem. Casos que todo mundo tem pra falar, né, cara, desses negócios. Regula ele que eu atendo. Só porque semana passada Deus regulou o paciente, o senhor não quis. Eu não posso deixar de contar uma outra. Lá no, coisas do base, né? Sim. E coisas que a gente vê morando na capital do país. Então, tava lá aquela fila de paciente na porta do pronto-socorro. Geladeira da família dinossauro, né? Você abre a porta, aquele esquema. E aí, de repente, uma ligação no posto de enfermagem. Aqui é do gabinete do deputado tal.
Pois não. Me tiraram do atendimento para ir lá atender o telefone no gabinete e tal. Eu falei, não, é porque eu queria que você... Tem uma pessoa na fila, fulano de tal, a gente queria que desse ali uma atenção, uma importância, né, e tal, não sei o quê. Pois não, ele está na fila, não está? Tá. Então, na hora que chegar a vez dele, fica tranquilo. Nós vamos dar... Não, o senhor não entendeu, a gente está pedindo para dar uma atenção, né? E eu falei, você quer que a gente passe na frente? Assim, passe na frente. Para quem não sabe, para ficar claro assim, fila de hospital não é ordem de chegada, é ordem de necessidade. Né? Nós estamos falando daquela fila do paciente que hoje é o que a gente chama de ficha verde, aquele cara que está lá, mas ele poderia ser atendido a qualquer momento, não há um risco nem nada. E é disso que a gente está falando. Eu cheguei lá, desse mesmo jeito, todo mundo lá com sua fichinha na mão, né? E fulano de tal, aí levanta com a mãozinha lá no fim da fila, fulano, o gabinete do doutor, deputado tal, não sei quem, tal, deu uma ligada aqui, pediu para o senhor vir aqui para a gente poder atender primeiro. Eu queria saber se está todo mundo aí de acordo, eu vou passar o fulano aqui na frente. Meu amigo. Rapaz. Naquele dia eu estava meio bravo, entendeu? E aí o fulano de tal, ninguém deixou ele passar. Justo. E aí a gente terminou. Você tomou uma suspensão também? Eu tomei um carão. Eu tomei alguns carões, né? Mas plantão esse extra, daí, né? Plantão extra, né? Cara, esse não rolou plantão extra porque não tinha como, né? Mas assim, me rolou um momento desagradável. Mas faz parte, né? Cara, bicho, eu sou mestre nessas. Eu já te contei o dia que eu afastei o contratado do campo. Acho que já. Meu chefe Pra mim, afasta já. o que tá atrapalhando. Eu meti o afastador no cara, puxei, todo mundo riu pra caralho. Super legal. Sai do campo, Alessandro. Foi expulso de campo. O chefe riu pra cacete. Ele, pô, bom pra caralho, Alessandro, sai do campo. O cara sai do campo e deixa o cara operar. Bora lá, vamos falar. A gente já está falando do tratamento, a gente já está mostrando aqui esse monte de jeito que tem para tratar aneurisma. Ô, doutor Eduardo, Oi. como é essa vida que você escolheu? É com muita radiação. Você apaga a luz e ele brilha. Cara, tem muita previsibilidade? Previsibilidade que você fala na De sua rotina. rotina. Olha, recentemente surgiu um negócio que mudou muita coisa, que é a tal do AVC, né? A trombectomia mecânica. Eu tenho material de AVC aí também, se vocês quiserem que eu me mostrar. Bora. Mostra. Vamos lá, vamos dar uma olhada no material de AVC. Ô, Lene, pega aqui pra nós aqui o material de AVC. E o bom depois que tira é que o bicho não volta pro canto. Tem que... Não, isso aqui... né? Posso levantar e pegar ali? Qual que é o material? Tem umas coisas ali, deixa eu pegar ali. Enquanto isso, doutor Alessandro, como é que estamos aí no YouTube? Doutor André nem parece ter a idade que tem, né? André, você Isso tá é um com comentário? quantos anos? Peraí, eu não sei, porque esse comentário pode ser interpretado de duas formas. Então eu não sei. Olha isso aqui. Vamos lá, a gente está aqui no Pencast, um misto de Pencast Lab, e a gente vai ver agora o material que é usado para o tratamento do AVC. Quem não sabe, AVC é o nome que a gente dá para derrame. Derrame pode ser... Eu vou dizer uma coisa, é muito difícil trabalhar com esse fone no ouvido, porque você tem que manter a cara sóbria. Você não tem noção da quantidade de coisa que a gente escuta. Gente, não dá, gente. É assim, olha, você fica pensando assim, no ponto. Agora o cara vai dizer para mim aquela informação que está faltando. Importante. Não, entendeu? É algum nível de zoação diferente aqui. Eu já ouvi dizer, sabe o que, Alessandro? Que o pessoal, sabe, cantor de coral? E aquele pessoal que canta e tudo. Uma das técnicas que tem para treinar a concentração, na hora que o regente, ele está de costas para você, né? E ele está regendo o coral e o coral está olhando para você. E uma das técnicas que eles fazem para treinar a concentração é o regente olhando para a equipe dele, ninguém está filmando, ninguém está vendo nada da cara dele,
ele faz um monte de palhaçada e fica ali atrapalhando para que o cara do coral mantenha a concentração, entendeu? Ele saiba se abstrair e focar. Então, é isso aí. Posso me candidatar. Para todos os nossos cantores de coral, eu agora os entendo. Você já fez coral, André? Eu nunca fiz coral. Eu nunca fiz coral. Essa pergunta veio do Lucas ou veio da mesa? Porque eu já não sei mais quem está falando comigo. Ave Maria! Veio de mim. Ah, tá, você estava tão envolvido com coral que eu falei que daqui a pouco... Não, eu tenho... Ele vai convidar na verdade, a gente pro... Minha prima fazia coral e eu Deixa aprendi isso com eu ela. só fazer um comentário aqui. A gente estava mostrando os materiais aqui dos aneurismas, né? E agora a gente vai passar para o AVC. Isso, vamos falar sobre Então é trombectomia importante... O que é o AVC, então? AVC é o famoso derrame cerebral. O tal do derrame cerebral pode acontecer de duas formas, né? Pode acontecer um sangramento dentro da cabeça. Esse sangramento pode ser pela malformação arteriovascular que a gente falou, ele pode ser por um aneurisma que rompeu. Enfim, é uma chave. Quando sangra, o tratamento é de um jeito. Quando o tratamento é por um entupimento de vaso, de artéria, de veia, alguma coisa assim, aí é a isquemia. E até um determinado ponto da medicina, o tratamento da isquemia era basicamente wait and see. Assim, você dava todo o suporte, soro, remédio, mas você não conseguia intervir na causa, você não conseguia desentupir aquele vaso que estava entupido. Até que essa turma aí da hidráulica, dos caninhos, né, começou a desenvolver técnicas. Só encanador de cérebro. Eles encontram o ponto que está entupido e tem as estratégias para chegar e fazer esse desentupimento. Falei certo, doutor Eduardo? Então, o Tony Alessandro perguntou como é que é a previsibilidade. Isso aí mudou bastante coisa, porque desde 2014 que começaram a ser os estudos positivos para isso, os AVCs de grandes vasos, a gente conseguiu dar um jeito de lá arrancar o trombo que está entupindo o vaso. Então, como você falou, tem dois tipos de AVCs. O isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando o trombo vai entope o vaso, o hemorrágico quando o vaso rompe. A maioria é isquêmico. 80% deles são isquêmicos. E desses, 1/3 vai ser de grandes vasos. Então, um estrago cerebral gigantesco. Você mata a metade do cérebro do cara. Então, o que a gente, desde 2014, percebeu é que a gente tem uma forma de ir lá e desentupir esse vaso. Quanto mais rápido possível. Então, primeiro respondendo a pergunta do Alessandro, isso modificou muito a previsibilidade do meu dia. Porque é uma urgência mesmo. Você tem que sair correndo para desentupir. Quanto mais rápido, melhor. Isso é o infarto do coração, só que no coração, cérebro. no cérebro. Entendeu? Tem uma estatística lá de que a cada minuto você perde 1 milhão de neurônios, uma coisa assim no AVC. Então, a cada minuto entupido, 1 milhão de neurônios vão embora. Então, quanto mais cedo você for lá abrir, melhor. Como que chega exatamente no local certo? Primeiro, a gente tem um protocolo de AVC no hospital. O paciente vai chegar, vai ver que ele tem a sintomatologia do AVC, dificuldade. Vou até falar isso para conscientizar o pessoal, né? SAMU. Se você tem dificuldade de sorrir, a boca está torta. Se você tem dificuldade de abraçar alguém, o braço está caído. Se você tem dificuldade de cantar uma música, ou seja, de falar, urgência médica, corre para o hospital, porque isso pode ser um AVC. Então, o método mnemônico é legal do SAMU. Eu acho que eu tenho AVC toda sexta-noite. Não é bebendo, não é bebendo. Depois de quantas garrafas? Mas isso é forte. Assim, acho que um tempo teve um vídeo que foi divulgado na TV de um cara que estava dando uma aula de yoga, de pilates, alguma coisa assim, que durante o vídeo ele começou a ter um AVC e a aluna conseguiu acionar o resgate, né? Assim, qualquer pessoa com risco de estar sofrendo por um derrame tem que fazer contato com o serviço de urgência. E correr para o hospital. Corre para o hospital. O tempo é importantíssimo. E é lembrar disso, SAMU, sorrir, boca torta. A, abraçar alguém, o braço está caído. M, de cantar uma música, de não conseguir falar. Mas se tiver algum desses 3 sinais, corre para o hospital. Urgência. E, então, isso modificou bastante a dinâmica do nosso dia, porque quanto mais rápido você desentupir, melhor o prognóstico do paciente, melhor o resultado final. A depender do paciente, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, que a gente tem o que a gente chama de rápido progressor,
você consegue segurar até 24 horas para abrir e ter bom resultado. Mas, de uma forma geral, o ideal são nas primeiras horas, o quanto antes. E aí a gente tem várias técnicas para desentupir. Uma delas é levar um catéter como esse aqui, ó. Um catéter um pouco mais calibroso, que a gente viu até agora. Então, ele vai chegar numa artéria mais proximal no cérebro. Esse lembra aí uma carga de caneta Bic, mais ou menos, Pronto, a espessura dele? A espessura dele, perfeito. E a gente aspira o trombo, com a técnica de aspiração. Esse é literalmente o aspirador. Aspirador. Liga numa bomba. Filho. Tchoc, tchoc, tchoc. Aspirando. Aspirando. Tá? Então, esse aqui é um catéter de aspiração. Cara, esses dias eu vi uma animação, eu achei surreal. Endovascular no cérebro, né? Mostrando o trombo, aí passava o catéter pelo trombo. Certo. E... abria um stent. E tinha um negócio que abria, animação, né? Abria e vinha raspando o trombo. Eu falei, caceta. A outra técnica, eu vou usar isso aqui como exemplo. Eu tinha um stent de trombectomia ali, mas eu não achei. Isso aqui é um stent carotídeo, tá? Stent carotídeo. Mas o desenho acaba pra gente... Bem parecido. Então você abre ele parcialmente. Na verdade, você abre ele completamente, mas ele não se solta que nem aqueles outros que a gente fez. Em cima do trombo. Então, o trombo se entremeia nessa malha do stent e você pesca ele literalmente. Você abre, ele abre e você puxa. Você puxa. E esse aqui é um stent carotídeo. Tá, não serve, a gente está falando de AVC, depois a gente fala de carótida. Tá? Opa, desculpa. O Lene está me pagando o esporro aqui. Pô, bicho, não, inteligência limitada, como é que é o nome do cara lá? Ele que paga esse porra pro Lene aqui, eu tô tomando. É o Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Eu acho que todo mundo vai chamar de Lene daqui pra frente nesse podcast. Então, isso aí mudou muito a rotina da endovascular. Agora a gente tem aí e popularizando o tratamento. O problema hoje em dia é conscientização, né? A população não sabe que você pode ter um tratamento desse e evitar de ser sequelado ou até morrer por um AVC. A conscientização ainda está sendo um processo difícil. E aí a conscientização acaba passando por uma coisa que é oferecer o serviço no SUS. Né? Minoria da população brasileira tem saúde suplementar, a grande maioria é saúde pública. E quando o serviço está sendo oferecido no SUS, a dispersão do conhecimento que isso é viável é muito maior. A gente ainda não oferece a trombectomia no SUS, apesar da portaria já ter sido assinada em dezembro do ano passado, obrigando o SUS a oferecer a trombectomia mecânica. Hoje em dia, no nosso grupo, a gente faz uma média de umas 3 trombectomias por semana, e quando acontece, por exemplo, estou aqui conversando com vocês, minha esposa está lá dentro com o celular, se me ligarem, acabou o podcast, eu vou lá fazer a trombectomia. E não é assim, peraí, só estou terminando aqui, etc. Não, acabou o podcast, vou lá fazer a trombectomia. Porque quanto mais rápido você reperfundir o cérebro, melhor resultado. Ou seja, você está de plantão 24 horas por dia. 7 dias da semana. Toda a equipe. E aí a gente já teve a oportunidade aqui de falar com mais gente de dentro da equipe de AVC. A gente falou com o Bruno, falou com a Ana Karine. E, assim, esses caras são... Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Porque a gente faz tudo para a peteca não cair, cara. Porque e você mobiliza um time de futebol, né? Porque não anestesista, e tem que ser com anestesia geral hoje em dia. Parabéns para todos. Os técnicos, a radiologia, o anestesista, o pessoal da hemodinâmica. O pessoal da porta que faz o protocolo de AVC, que pega o paciente, o emergencista lá, etc. O pessoal da rádio. É um verdadeiro trabalho de equipe, assim, de time, cara. E um time grande que tem que treinar e tudo. Você sabe, sim. A gente estava falando sobre... Lembra que a gente falou um pouco sobre gestão na medicina e tudo? Sim. Até o pessoal que faz a gestão do protocolo, da porta, que regula para o fluxo ser o mais rápido possível. Porque 1 minuto que você pede, por exemplo, preenchendo uma ficha desnecessária, faz toda a diferença. Sim. Então, o fluxo dentro do pronto-socorro do hospital tem que ser diferenciado. Entendeu?
Quem nunca foi num pronto-socorro com uma diarreia, um E resfriado, ficou uma 4 coisa horas ruim? esperando lá. Fica 4 horas, ou com uma fratura mesmo. Não digo uma fratura, porque aí é mais evidente, mas uma torção de tornozelo e tal, não sei o quê. Cara, É 2 horas no pronto-socorro, fácil. a gente acha que Né? a fratura é um negócio evidente, né? Plantão esse fim de semana agora, domingo à noite. Me chega um paciente que ficou 10 horas na UPA. Tava com a coxa doendo, porque foi jogar bola e se machucou no jogo de futebol. Ele tava com o quadril luxado. Que isso, 10 horas? 10. Andando. Não, sem andar. O cara sem conseguir andar, ele ficou na UPA 10 horas, aí ele se cansou de esperar lá e foi pro hospital. Cara, 10 horas com o quadril Coitado, luxado, o cara bicho. não conseguia mexer a perna, o quadril luxado para posterior, então o quadril fletido e aduzido, assim, você pensa o desespero, e todo mundo achando que era, não, isso é um entorse, é frescura. Tá do vendo o cara. perigo de fazer atividade física? Atividade física tem, mas... É isso aí, né? Eu ouvi dizer que a atividade física está relacionada com 100% dos traumas ocorridos no esporte. Fratura, ela é evidente, ó, quando ela é de osso longo, é verdade, cara. Atividade física é feia. É de 100%. Deixa eu ver. Mas vamos lá, a gente estava falando ainda do fluxo de tudo mais, né? Não, Vamos e lá. aí é legal, né? Assim, porque não são todos os casos, mas tem casos de paciente que chega plégico, ou seja, sem mexer o lado direito, afásico, 1 hora depois do procedimento, o cara está mexendo, falando, etc. Pô, cara, é super gratificante, cara. É super gratificante. Agora, tem outra ampolinha ali, que tinha a ampolinha da tinta escura. Tá. Não, isso aqui, cara, é o seguinte. Isso aqui é o DMSO. Ele é um solvente dessa do pretinho. Ele é um solvente do pretinho. Só para o pretinho não começar a se polimerizar dentro do catéter. É só para isso. Você dá aquela lavada no Exato, é só para isso. Esse aqui é um estente de carótida, que a gente também é uma atividade nossa. Agora, Quando você tem um... Cara, eu acho massa demais. e aí, Esse é um pra estente soltar, mais pode soltar. poderoso, né? Mais forte. Esse é um mais estente forte. Esse é para tratar placa de gordura na carótida. Cara, Aí, esse aqui é Alessandro, bem você estruturado. Só segura aqui e puxa aqui para baixo que você vai soltar ele. Placa de gordura? Aqui nós temos muitas pessoas. Quando fala gordura, todo mundo É só para puxar e aqui? escuta o que está sendo dito. Só puxar. Tá saindo... Ele vai soltar, pode ir. Agora eu entendi. Entendeu? E assim que você vai liberando ele, você percebe que ele é muito mais robusto que um estente intracraniano. Pulou. Ele é muito mais robusto que um estente intracraniano. Cadê o outro intracraniano? Tá aqui dentro. Deixa eu pegar para você. Cara, mas ele é muito mais bruto. Muito mais menino. bruto. Esse estente, Olha isso aqui. ele serve para você reperfundir um vaso que está fechado por placa de gordura. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, aí a placa de gordura é um negócio duro, né? Daí a Duro. robustez do stent. Agora, para vocês que estão assistindo aí, cara, a mesma trama que vocês estão vendo aqui, ó, ela é microscópica nesse aqui, ó. Isso aí já não é uma trama, Alessandro. Isso aí É um metalzão Não, isso aí é um filtro, uma película de PTFE. Não é metal, tá? Essa película aqui não é metal. Ela serve. Então, imagina, você abre essa estrutura em cima de uma placa ateromatosa. Sim. É como se você estivesse cortando a manteiga com uma faca. E aí essa gordura pode entrar dentro do vaso e subir. Essa redezinha aqui, ela serve para segurar. A gente não tem ainda evidência estatística se isso realmente faz a diferença. A gente está fazendo estudo, nós estamos fazendo estudo sobre isso, a gente participa. Aparentemente sim, né, porque os estudos preliminares aparentemente fazem diferença. Não são todos os stents carotídeos que tem esse aqui é um stent de uma startup israelense com essa ideia. Então a gente está fazendo estudo para ver se isso faz diferença e aparentemente sim, aparentemente está tendo resultado significante para preferir colocar essa película. É interessantíssimo. Porque do contrário, você acaba fatiando a placa Acaba e pode liberar. fatiando a placa. E o nome disso se chama efeito de corte de manteiga mesmo, traduzindo do inglês. Deixa eu fazer uma pergunta imbecil, porque eu acho que eu sei a resposta. Eu tô aqui abrindo stent e tal, não sei o quê. Abriu já era, né? Ele não volta aqui para dentro, não, né? Não. Senão eu trouxe para se divertir. O stent de trombectomia mecânica, ele volta. O stent de trombectomia, só para fazer um paralelo, é como se ele tivesse sempre um rabinho aqui. Embaixo. Aqui, ó. Sempre um rabinho aqui embaixo. Então ele abre até ali, depois você posta o catéter de novo dentro dele. Você consegue reencapar.
Mas é só o stent de trombectomia mecânica que dá para fazer isso. O resto, você consegue reencapar até um determinado ponto. Esse aqui, o stent de fluxo, a gente consegue reencapar até 90% dele, mas depois disso você tem que soltar. Então a gente tem um certo controle. A gente pode reposicionar um pouco. Entendi. Um pouco. Cara, que legal. Velho. É uma tecnologia grande, né? Já envolvida nisso tudo. Cara, mas a medicina toda tá assim. Poxa, na dor. Na dor. Olha quanto vocês já evoluíram. Dá pra brincar um bocado. Dá para brincar um bocado, né? Dá. Até Dá. de medicação, de Não, droga. Vamos longe, não. Medicação, droga, procedimento. Quando a gente começou lá nos primórdios do ultrassom, a gente sabia fazer artrocentese, sabia bloquear uns nervos periféricos. Hoje, sinceramente, você bota a agulha onde você quiser, exceto no cérebro, porque por razões óbvias. Mas com o ultrassom, por exemplo, você bota a agulha onde você A quiser. gente põe no cérebro quando faz ultrassom intraoperatório. Tá de boa, tranquilo. Tá, mas eu falo assim, num ambiente, pensando onde a gente começou lá no... A evolução ela tá grande. Um dos materiais que a gente deve ainda avaliar esse ano, por exemplo, é uma agulha com endoscopia acoplada na ponta. Olha que interessante. Para a gente ver assim, o que isso agrega e tal. Assim, dá para fazer muita coisa, né? Há pouco a gente viu a notícia do cara que fez uma artroscopia de ombro usando um Apple Vision. O Apple Vision Pro, e ele, em vez de olhar para a tela usou o Apple Vision. Usou o Apple Vision e aí ficou... Fez tridimensional, etc. Sim, na verdade, ele olhou como se tivesse uma tela particular projetada do lado dele, mais perto, em altíssima resolução. Talvez no futuro você acabe tendo um Apple Vision, por exemplo, para fazer uma radioscopia, em vez de você olhar para o monitor, você está com o monitor ali do seu lado, controla. Mas eu acho que pequenas coisas. Eu acho que a robótica e a inteligência artificial vai fazer muita diferença na endovascular. Por quê? Na verdade, o principal ponto, a principal área da medicina que o pessoal acha que a inteligência artificial vai fazer mais repercussão é a interpretação de imagem. Rádio. Interpretação de imagem. O que a gente faz, de uma forma geral, é interpretar a imagem. Então, se a inteligência artificial vier interpretando melhor a imagem que a gente está vendo e o robô, junto com a inteligência artificial, levar o nosso material, obviamente alguém vai ter que estar fiscalizando o que está acontecendo. Né? Ninguém vai soltando, ninguém vai dar o enter, deixa ele tomar um café. Mas a interpretação da imagem em tempo real, avaliando onde é que está meu catéter, onde é que está meu aneurisma, quanto que eu já fechei o aneurisma, como é que está a liberação do stent, e o robô fazendo esse jogo de forças, né? Na verdade, a gente brincou aqui de soltar o material. É sempre um jogo de forças, de você dar atenção, tirar atenção, etc., tudo mais. É um jogo de forças. Para chegar lá, a gente ainda tem um pouquinho mais de dificuldade, tem que girar os catéteres, girar as guias, às vezes tem que tirar da atenção, tem um pouquinho da mão do cirurgião fazendo a diferença. Mas que uma inteligência artificial aprendendo esse feedback um dia vai fazer. Então, eu acho que a inteligência artificial vai trazer muita coisa junto com o robô. Quem mexe muito com a história do robô, hoje em dia, é o brasileiro, Vitor Mendes, trabalha em Toronto, formou com o Morrer, neurocirurgião, fez endovascular, hoje em dia só faz endovascular, e ele está bem engajado no desenvolvimento do robô. E aí, eu sempre tive uma opinião na medicina que eu posso estar errado. Mas eu acho que nenhuma doença, por mais independente da gravidade dela, deve depender da habilidade de uma pessoa para ser curada. Porque, vamos lá, nem todo mundo tem a mesma habilidade. Beleza. Nem todo mundo tem a mesma habilidade. Nem todo dia uma pessoa hábil vai manter o mesmo desempenho. E uma doença não pode depender dessas variáveis. O resultado tem que ser entregue sempre o mesmo. Porque o paciente é inocente. O paciente não tem culpa se, porventura, o cara não dormiu bem, se, porventura, o cara está com um problema na família, etc. Tudo mais. Ou se, porventura, o cara que está operando ele ali, do plantão, etc., não nasceu com uma habilidade técnica natural avançada. E tem, né? Tem. E está tudo bem o cara ter, ninguém tem que ser o AIS do volante sempre. Mas
no mundo ideal, uma doença não pode, o paciente não pode depender dessas variáveis. E eu acho que aí o robô, ou seja, uma máquina, e a gente sabe que a máquina erra menos, a gente tem várias evidências na ciência aí mostrando que a máquina erra menos, com um machine learning ali, uma avaliação em tempo real, vai fazer a diferença. Eu acho, assim, é muito interessante essa colocação que você fez. A tecnologia ela é assim, você cria uma solução para um problema e, ao mesmo tempo, você cria um problema que é o seguinte, eu preciso reproduzir aquela solução para que ela possa atender o maior número de pessoas Sim. da forma disponível. Então, eu desenvolvo uma técnica de cirurgia, por exemplo, e eu quero que aquela tecnologia revolucionária como ela é, alcance o maior número de pessoas Sim. o mais rápido possível, porque eu sei que eu vou beneficiar a todos dessa forma. E eu chamo a atenção, algumas vezes aqui no programa, que assim, isso envolve tecnologia. Eu sou um cara que adora tecnologia, informática e tudo, mas a maneira com que a humanidade trabalha para buscar a reprodutibilidade do resultado, ela é na educação. Da educação. A educação e os fluxos, os protocolos e tudo. E assim, eu gosto muito de ver a forma com que a gente enxerga o horizonte da robótica, da inteligência artificial, mas eu também entendo que a gente falha muito em questões humanas, de estabelecer protocolos, estabelecer fluxos, de que as coisas sejam... eu vou usar, na falta de uma outra palavra, mas as coisas sejam recompensadas pela complexidade, pelo risco que elas entregam. Então, às vezes, a gente vê um trabalho, um homem hábil, um médico hábil e extremamente diferenciado, não tendo empatia, o destaque que merece ter e tal. Então, assim, é só para reforçar, porque a endovascular ela avançou a passos largos na questão técnica, na questão do material, nas tecnologias, né? Mas para a gente não ficar no tecnicismo, por exemplo, para a endovascular sair de uma situação em que o AVC era tratado, mas ele chegava muito tarde na mesa para fazer a endovascular, você teve aí, por exemplo, um trabalho de gestão, de mobilização de um time, que conseguiu. E aí, para você mobilizar um time, você tem que educar o time, você tem que animar todo o time, você tem que empolgar, você tem que fazer que todo mundo. E aí você vai usar a técnica de pedagogia, você vai usar a técnica de reunião, você vai usar tudo. Então, para a gente chegar nisso, dor. Não há dúvida, né, Alessandro, que usar a imagem no tratamento da dor é algo que dá um salto no resultado. E eu vou falar de imagem, estou falando principalmente de ultrassom, porque se você hoje estiver falando disso e falando de raio-x, desculpa, você está 10 anos atrasado. Sim, perfeito. Né? Mas vamos falar disso. Só que, exatamente, quando você usa o ultrassom no POCUS, né, que é a abordagem na beira do leito junto com o paciente, você tem todo um avanço de técnica. Certo. Mas se você não tiver todo um avanço de desenvolver curso para as pessoas aprenderem a usar, para as pessoas começarem a colocar e tudo isso aqui, também não chega. Então, eu gosto muito de pensar nesse desafio, sabe, Eduardo? Porque a gente, como humano, cria soluções de informática e de técnica que são revolucionárias e geniais. E, às vezes, a gente falha na educação, mas no humano. Eu acho que dentro do conceito aí do machine learning, né, a máquina ela fica melhor do que o humano, mas até ela ficar melhor do que o humano, ela tem que... Vai. Pois assim, cara. Uma coisa ela fica melhor do que o humano médio. Tem uma coisa muito importante também, que olha só, tudo tem calibração. Sim. E até que tiver bem calibrado, vai dar merda. Não, tem que estar muito bem calibrado. Você imagina? Você imagina cateterizar um vaso ali? Vamos pegar o exemplo do carro autônomo. E quem vai ser o responsável para que isso não aconteça, para que a merda não aconteça? É a gente. Você vê a dificuldade que é você criar um carro autônomo. Não, vamos lá. Mas vai chegar, André. Eu também não duvido que chegue. Mas assim, não é difícil. Você não tem lá uma notícia de que o carro fez um erro besta e tal, não sei o quê. A gente ainda está muito longe da calibragem ideal. Mas talvez, assim, eu acho que, então, no período mais curto e não a longo prazo, que essas inovações
venham para ajudar aquele camarada que tecnicamente não é tão bom. Isso. Mas que sabe muito, que estudou muito, que conhece o que está fazendo, etc., que é um ser humano bom, que cuida do seu paciente, que tem a humanidade, etc. Não, cara, sempre... E talvez esse cara, bicho, que não tinha habilidade manual, não é um AIS do volante na medicina, na cirurgia, na habilidade manual, talvez esse cara, nessa situação, seja um dos melhores médicos que a gente poderia oferecer para a população. Sabe? Humano, estudioso, mas não tem aquela mão. E vai agora... Uma pergunta sobre a formação do endovascular, do intervencionista. A curva, como é a curva para você ter coragem de falar assim, agora eu dou conta de pilotar sozinho, agora eu sou bem informado? Cara, até hoje eu estou aprendendo, cara. Até hoje eu estou aprendendo. Eu costumo falar quando eu vou dar aula de MAVE, uma formação arteriovenosa, que eu falo, hoje é isso que eu entendo. Provavelmente daqui a 3 a 6 meses eu já mudei um monte de coisa. Mas você fez formação de cirurgia aberta. Fiz. Qual é a curva mais difícil? Endovascular. Para fazer coisas complexas. Para fazer o simples, realmente endovascular é mais fácil. Mas você vai, por exemplo, tratar um aneurisma cerebral médio, uma técnica em Y, que você passa um stent para uma bifurcação, atravessa o outro stent, passa por dentro do outro stent, atravessa para colocar molas, etc. Você vai fazer uma via venosa de uma MAVE, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Entendo. É muito mais difícil. E hoje faz parte Agora, da formação. se você vai colocar só um stent de fluxo numa carótida, aí realmente é bem mais fácil do que você fazer uma craniotomia. Então, técnicas refinadas são bem mais complexas, porque não é só técnica, é estratégia, visualização tridimensional, sabe? Então é mais complexo. Mas as coisas mais simples endovascular são, talvez seja por isso que ela tenha se popularizado e crescido tão rápido. As técnicas mais simples, elas são mais simples que a cirurgia aberta. As mais complexas são bem mais complexas. E a endovascular tem uma característica que eu gosto muito de comparar com a neurocirurgia, que é o seguinte: a endovascular não admite erro. Então, ela é que nem pilotar um avião. Cada etapa ela tem que fazer o checklist para ver se você está fazendo exatamente o que tem que fazer para o avião não cair. A neurocirurgia aberta, você ainda permite dar uma espatulada um pouco mais forte, dar uma coagulada no vasinho ali que você não queria coagular, mas teve que coagular. A endovascular não permite pequenos erros. Pequenos erros geram catástrofes. Então, tudo tem que ser muito bem controlado. Eu acho que essa é a principal diferença. Resumindo, as coisas simples são mais fáceis que a cirurgia aberta, as coisas complexas são mais difíceis que a cirurgia aberta, mas durante todo o procedimento o checklist tem que ser mais constante, porque o pequeno errinho pode gerar catástrofe. Cara, temos um espectador muito querido aqui, Dr. Mihal. Legal! Mihal querido, velho. Dr. Eduardo, cara diferenciado, ótimo médico profissional. Parabéns. Dr. Alessandro também expoente cirurgião de mão. Você é um querido, Mihal. Fofo. Valeu. Ai. Bem da minha turma, da NB. Eu fico vendo as mensaginhas aqui. Você está agora com eu tô todo o painel de controle. Hoje. Tem pergunta? Alguém mandou pergunta? Pergunta não. Tem muito elogio aqui. Eu vou ficar um tempão lendo aqui. Dá uma lida aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Conceição Silva mandou um beijinho. Maria Aparecida Nascimento. Estou esperando. Estamos aqui já. Tem quase 2 horas. Nossa Senhora. Tem mesmo, olha lá. 2 horas. Pamela ver seu Ellen pirula. nos mandou parabéns. Pirula é boa. A Ana Karine está chateada aqui. Só eu que não tenho direito ao estúdio novo. Ana. Vai chegar. E aí falando. O Eduardo está inaugurando. E aí falando desse negócio do time, menina espetacular para montar time da Ana Karine. Espetacular, cara. Ver. Convergente, junta as pessoas ao redor dela, etc. Rosângela, doutor Eduardo, excelência em neurologia. Eduardo é muito generoso, Daniel aqui. Ele sempre foi diferenciado da nossa turma, não podia perder podcast com ele. Solano, máximo respeito. É um espetacular profissional, incrível pessoa que é. Parabéns pelo trabalho, doutor Eduardo. Lanarra Santos, sensacional. Mamãe. Eu estava procurando esse comentário, não sei onde ele foi parar, inclusive.
É, porque eu sou um analfabeto de pai e mãe. Ah, aqui, ó. Temos uma pergunta. Por que é comum as pessoas terem mais de um aneurisma? Tá. Doutor Eduardo vai operar meu marido. Cadê? Tem um negócio aqui. Por que eles surgem ao longo da vida? Tá, pô, boa pergunta, né? Boa pergunta, né? Ótimo. Tá. Como é que eu encaro o aneurisma hoje em dia? Para mim, aneurisma é uma doença degenerativa dos vasos. Ponto. É uma doença degenerativa dos Ou vasos. seja, envelheceu. E vai como é ter. doença degenerativa, uma doença adquirida, quanto mais você utiliza aquele vaso, maior a chance de você desenvolver. E você utiliza o vaso com fluxo sanguíneo. Ok, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que todo e qualquer aneurisma é aneurisma de bifurcação, tirando os atípicos. Blister, aquelas coisas. É de bifurcação. Poxa, aneurisma oftálmica. É de bifurcação da carótida interna com a oftálmica. Aneurisma da comunicante posterior. É bifurcação da comunicante posterior com a carótida interna. Então, são esses dois, adquirido e bifurcação. Nesses pontos de bifurcação e curvaturas, etc., o fluxo batendo ali pode desenvolver a dilatação neurismática. O que vai predispor você a formar ou não? Genética, história familiar, principalmente. E a gente sabe que tem componente familiar importantíssimo para o aneurisma cerebral. A gente sabe até os cromossomos, 11, 17 e 19. A gente sabe até aonde está o problema no colágeno tipo 3. Não é o colágeno tipo 4, que é o da pele da gente, é o que realmente dá textura dos nossas vísceras ocas. Então, colágeno tipo 3 ruim. Ou aquelas proteínas de junção de células, você lembra do Gump-Jacksons? Pois é, os Gump-Jacksons. Que junta a célula. Então, ou nessas proteínas, então a gente sabe onde é que está o problema. Então, essas pessoas têm uma maior fragilidade na parede desse vaso e o fluxo batendo ali progressivamente pode formar essas lesões aneurismáticas. Traduzindo em bom português, água mole em pedra dura. Tanto bate Até que fura. É. Perfeito. E aí tá. Então, doença adquirida. Como é uma doença adquirida? Idade média de formação, quinta e sexta década de vida. Quinta e sexta década de vida é a idade média que você vai diagnosticar. Quem tem história familiar positiva, minha mãe teve, meu pai teve, meu tio teve, etc., ou tem aneurisma muito cedo, é uma pessoa que com certeza tem a fragilidade nesses componentes que a gente acabou de falar. Então, essa pessoa tem mais chance de desenvolver múltiplos aneurismas. 20 a 30% dos aneurismas vão ser múltiplos. O paciente vai ter mais. 30% é muito. E o pior, cara, mas dos aneurismas, né? Taxa média de incidência de aneurisma na população, olha, tem estudo que fala de 2%, tem estudo que fala de 10%. 10% eu acho demais. Mas vamos botar em 3 a 4 no Brasil? 3 a 4% da população brasileira tem aneurisma cerebral. Desses, 20 a 30% vão ser múltiplos. Cara, é muito. E o mais importante, o múltiplo, você pega um camarada que tem aneurisma de oftálmica, um aneurisma com as mesmas características de um camarada que tem de oftálmica e comunicante posterior, o de oftálmico isolado sangra mais do que o único. Os múltiplos aneurismas é fator de risco de sangramento. Temos perguntinhas aqui agora. As perguntas começaram a aparecer. Com que idade deve monitorar uma criança cuja família tem caso de aneurisma? Tá, não tem consenso. Não tem consenso. O que eu faço é o seguinte, como eu te falei, doença adquirida. Então não faz sentido você começar a triar com 10 anos de idade. Você precisa do uso do vaso. Começa na quarta década, né? Eu faço, quando tem história familiar bem definida, eu faço com 20 anos, na segunda década, na terceira década, né, de 20 aos 30. Não deu nada, eu repito em 10 anos. Não deu nada, já vou estar na faixa dos 40, repita a cada 5 anos depois da faixa dos 40 e até o resto da vida. Mas se a história familiar foi muito bem definida, se não foi bem definida, gente, aí não tem necessidade de triar. Aí você tem necessidade de triar se você tiver fator de riscos. Então vamos lá. Dor de cabeça de início recente, ou mudança de comportamento de dor de cabeça. Sei lá, eu tinha uma dor de cabeça tensional, sexta-feira, cansado todo dia. Não, ela está muito mais frequente, está muito mais intensa. Esse cara merece uma triagem de imagem. Uma ressonância, etc. Tudo mais. Essa é a próxima pergunta. Quais os exames que você considera que devem ser realizados para diagnóstico do que você trata e mais ou menos em que idade, se não tiver risco? Se não tiver risco, você não precisa fazer. Se você não tiver risco, se não tiver sintomas, você não tem que triar. São todas doenças raras. Neurisma, 2 a 3% da população, 2 a 4% da população, pouco. Má formação arteriovenosa, 0,05% da população.
Não tem sentido de você triar. Sair procurando à toa, assim, sem Mas, nenhum sinal. basicamente, história familiar positiva e mudança do comportamento de uma cefaleia já vale a gente triar. O que é história familiar positiva? História familiar positiva também é uma pergunta interessante, né? Quando a gente vai falar em grau de parentesco, por exemplo, você é parente de segundo grau do seu irmão, né? Pai, filho. Você é primeiro grau do seu pai e você é de segundo grau com seu filho, com seu irmão. Né? A gente considera 2 familiares de relação direta. Então, mãe e irmão é relação direta. Então, se você tem 2 ou mais familiares de relação direta, não é de grau, a gente já considera história familiar positiva para aneurisma cerebral e já vale triar. Aí minha família é mais... as coisas mais trágicas. Câncer, infarto. Ó, mais uma mensagem. Neila, melhor médico, salvou minha vida. Ó, que bacana. Quando tive um aneurisma hemorrágico. Depois descobriu... Ai, gente... Depois descobriu mais um, ó. Então, ela já teve 2, né? Então eu devo minha vida a ele. Só gratidão. Ai, que bicho. Bom demais. Umas mensagens dessa. Não, cara, Ganha o dia, né? Isso é o que é o legal da vascular, assim, cara. Por que eu quis fazer vascular e eu não quis fazer onco, etc. Porque é um que é muito sofrido, né, cara? Assim. Né? E vascular te dá essa chance, assim, de você operar uma pessoa, depois do período de segmento, falar, vai-se embora, toca sua vida que você está curado. Isso é bom demais. Isso é bom pra cacete. Isso é bom pra caceta, né, cara? A neuro em geral é uma área que tem essas capacidades, né, de curar, mudar. né? Então, de mudar. vocês salvam a vida. Eu tenho outro poder. Melhora a qualidade de vida. Você sabe qual que é o meu poder? Não. Levanta-te e anda. É verdade. É verdade. Vocês mantêm o povo vivo, eu mantenho eles andando. Assinado paciente com luxação na UPA 10 horas, né? Cara, a história desse paciente foi interessantíssima. Ele não tinha dieta, então eu não podia levar ele para o centro cirúrgico. Tem um ultrassom de 200 anos lá no pronto-socorro, que o pessoal ainda usa, porque é o que tem, né? Eu fiz um Peng Block, Olha. guiado por ultrassom no pronto-socorro, Ah. anestesiei o quadril dele, deitamos o paciente no chão, porque era o jeito mais fácil. O residente, eu estabilizei o quadril, o residente foi lá, Encaixou de volta. pronto. Não tem que operar, não tem que fazer nada, não tem que fixar, não tem nada? Então, ele fez uma fratura do rebordo, do acetábulo, mas era uma fratura pequena. Eu acho que ele ficou internado por observação, por conta de dor, essas coisas, mas vai para tratamento conservador. Levanta-te e anda. Que fantástico. Que fantástico. É. Ô, Tiago, você é testemunha de muitos milagres, filho. Na verdade, nós temos aqui o Tiago, ele só está vivo graças Graças ao Pencast, né? Porque haja acidente. É com né? emoção, Haja né? coisa. De mordida de aranha a choque elétrico com rabdomiólise, ele já... mesmo, a história trágica. Nós vamos contar isso outro dia, mas Bora. assim, quando você escuta um cara falando que tentou 2 dias sem fazer xixi depois de tomar um choque elétrico, você fala assim, cara, tem algo errado com você. Tô legal. Doutor Alessandro, Temos um programa, hein? temos um Um programa. programa, Bem, modéstia à parte. Doutor Eduardo, tem uma parte importantíssima que você não pode deixar de falar. Me conta. Como é que as pessoas te acham? Tem Instagram, né? Hoje em dia todo mundo tem. Doutor Eduardo Vaz. Que é Já está na tela o Instagram do Doutor Eduardo. Olá. Não, mas vamos lá. Onde é que eles te acham se precisarem de procurar, num consultório, num hospital? Então, eu atendo na Brasília Neuroclínica, tem a unidade na Asa Sul e no Lago Sul. Atendo no Hospital Anchieta, pelas segundas-feiras de manhã. Atendo no Sírio-Libanês, nos consultórios libaneses na quinta-feira à tarde e atendo quarta-feira à tarde na Clínica Sinapse. Então, precisando, etc., estamos aí. Rapaz, você anda, hein? Ando, né, bicho? Sim. Fora que ele atende em qualquer um desses lugares se o celular dele tocar da maneira correta. Qualquer um desses lugares eu vou correndo fazer as coisas, né? Se chamar, Doutor Eduardo, corre pra cá. Sim. Eu acho que eu vi no Sírio, semana passada. Se eu não me engano, o dia que eu estava te fazendo a prótese. Eu acho que eu encontro mais o Eduardo no Sírio em qualquer lugar. Então também. Faço bastante coisa. Fofo, você tem algum recado para seus queridos pacientes, fãs? Sou de boa, desculpa aí, porque eu tô me adaptando. Esse negócio de podcast para mim é muito novo, então eu tô aqui Eu acho que você tem que aprendendo. fazer uma chamada para insider.
Trazer a camiseta. Não, temos muitas. Se a gente quiser patrocínio aqui, a gente pode puxar bastante, né? Cara, a gente ainda vai fazer esses links de afiliados e tal. Calma que isso vai acontecer. Gente, eu queria agradecer demais a presença do Eduardo aqui. Nós estamos caminhando aí para 10 horas da noite e temos aqui 20 pessoas nos assistindo ainda. Você está me oferecendo com Onix. água com polímero. Eu vou beber esta merda. Se eu morrer, a culpa é sua. Beba isso não, pelo amor de Deus. Não beba. Tiago, tem uma aguinha para você aqui. Não, também. Não deixa não que o Thiago toma. Gente, ó, semaninha abençoada para todo mundo. Amém. Se você gostou, Tá. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, clica lá no sininho, ative as notificações. E mais importante ainda, fala para seus amigos que a gente existe, tá bom? Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. olha só, tem um delay. Ó. Uma semaninha abençoada para você, gente. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.